Allcasters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Allcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela mora aqui nos Estados Unidos há quase 3 anos. Ela é graduada em farmácia no Brasil. Ela ficou no au pair por 1 ano e 9 meses. E eu tô muito feliz de apresentar ela pra vocês. Lari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. E antes da gente começar, eu quero que você coloque seu autógrafo aqui, ó, na sua partezinha do... Lembra que eu falei pra você da agenda da au pair? Aham. Você Tô pode muito colocar chique. o seu nome lindo. Ai, que lindas. Você é a quinta, tá? Ai, eu tô muito chique, gente. Pronto. Minha Muito assinatura. obrigada. Seu autógrafo. Meu autógrafo. Amiga, então conta um pouquinho da sua história antes de você vir pra cá, pros Estados Unidos. Eu conheci o au pair, na verdade, em 2017, 2018. Eu ainda tava... Na verdade, acabava de começar a faculdade. Comecei no final de 2016. Então, eu tava... meio que não sei se vou, espero graduar, ou tranco a faculdade e vou. Mas eu descobri o au pair, na verdade, fazendo... Eu sempre quis fazer intercâmbio. Só que o intercâmbio, ele é muito caro. Muito. É entre 50, 60 mil no mínimo. E eu não tinha dinheiro, esse dinheiro para gastar com intercâmbio. Então, eu comecei a pesquisar formas de intercâmbio mais acessíveis. Sim. Foi quando eu encontrei o au pair. Só que como eu tava fazendo faculdade, eu tava com esse empecilho. Não sei se vou, tranco a faculdade, ou graduo e vou. E na época eu tava namorando também, então era mais complicado. Sim. Mas sempre ficou esse desejo de ir pro au pair e comecei a pesquisar mais. Como que você descobriu o au pair? No Google. Eu Ah, comecei a pesquisar intercâmbios acessíveis. Aí eu vi também work and travel, só que eu vi que você não viajava muito, não aproveitava muito porque trabalhava mais. Sim. E aí comecei a ver vídeo. Não sei como eu descobri do au pair. Apareceu lá, na verdade, Au Pair na América. A propaganda. Essa foi a sua agência? Foi que minha você agência. Eu também. Apareceu a propaganda, aí entrei no website, comecei a ver detalhes e tudo. Eu falei, nossa, E você tinha eu me encaixo. Você tinha os requisitos? Tinha e não tinha. Eu tinha 18 anos na época, tinha a carteira de motorista, mas não tinha horas com criança sem ser da família. Ah, Porque entendi. tem isso, né? isso. Tem que ter 300 horas no mínimo com crianças que não seja da família. Eu falei, nossa, eu vou ter que correr atrás disso, né? Mas enfim, aí deixei o au pair de lado, continuei a faculdade, aí veio a pandemia, daí foi só atrasando mais, aí graduei em 2022. E esse desejo continuou. E, na verdade, no meio disso, como eu sempre quis ir pra fora, eu terminei o relacionamento, aí eu trabalhava, né, num convênio médico, eu era recepcionista, pedi demissão, peguei todo o dinheiro e fui pra Holanda, porque o meu Uau. padrasto, ele é holandês e ele tem 3 irmãs morando lá e eu tinha um amigo morando lá também. Aí peguei todo o dinheiro e fui. Uau, como que foi isso? Foi uma experiência muito doida. Legal a Holanda? Sim, é muito lindo. Eu fiquei na casa do meu amigo e das minhas tias e fiquei lá quase 3 meses, gastando todo o dinheiro que eu tinha recebido da rescisão. Mas foi uma experiência, assim, incrível, porque abriu muito a minha mente. Era a primeira vez que eu estava saindo do Brasil, então conhecer outros países. Porque a Europa é tudo muito pequeno, né? E muito Sim. fácil de você ir para um lado e para o outro com trem e tal. Então, eu fiquei na Holanda, mas eu viajei a Holanda inteira, porque eu tinha o passe de trem. E não estava trabalhando, não estava fazendo nada, só aproveitando. Aí fui para França, fui para Luxemburgo, fui para Alemanha, fui para Bélgica. Então, foi assim... Você conheceu incrível. vários países da Sim. Europa. Então, quando eu tava lá, isso só me deu mais vontade de fazer o au pair. Só que meu inglês era péssimo. Péssimo. Eu achava que era assim, bom. Mas quando eu fui pra Holanda e precisei do inglês, eu falei, nossa, não tenho Aí inglês é onde que suficiente. a gente cai na realidade e fala, meu Deus do céu, acho que eu preciso um Pois pouquinho mais de... E na época eu tinha feito Wizard, e aí, sei lá, fiz 2 anos de Wizard. Então eu sabia muito vocabulário, mas o problema era A pronúncia? a pronúncia e falar e entender. O listening, Principalmente na Europa, a Europa é o inglês britânico. Então o sotaque é bem diferente. Sim.
Inclusive, até hoje, o meu listening para o sotaque... Por exemplo, eu tô assistindo um filme, às vezes eu não entendo tudo. Eu sempre coloco legenda, porque... Não dá, porque o meu listening ainda não tá muito acostumado com o sotaque deles. Eu também. Mas, na verdade, o meu listening é só acostumado com o inglês daqui, americano. Sim. Qualquer outro sotaque da Austrália, de Londres, não entendo. E aqueles sotaques que são dos indianos? Nossa. Que a minha família, eles eram do Paquistão. Uhum. E quando eu cheguei aqui, a minha host, ela tinha um sotaque bem difícil, eu quase não conseguia entender. Então, imagina, meu inglês já era ruim. Sim. E ainda ir pra uma Com família sotaque. que... Então, foi bem difícil complicado. pra mim. Mas eu tinha um sonho, né? De conhecer os lugares. E aí, eu tinha internet. Então, o que eu fazia era colocar um tradutor e ia me virando lá. Mas foi muito bom. E daí, depois disso, só voltei pro Brasil, né? E só aumentou a vontade de fazer o au pair. Sim. Eu voltei pro Brasil em dezembro de 2021. E daí, final de janeiro, começo de fevereiro, eu já comecei a correr atrás das coisas de au pair. Uhum. E foi muito engraçado que, na época, eu precisava de experiência, né? Com crianças fora, sem ser família. E eu trabalhei num convênio médico. E a pediatra de lá tinha acabado de ter um bebê. Ah. E a família dela é em outra cidade e ela não tinha ninguém de confiança para cuidar do bebê. E aí, as meninas do trabalho falaram que estava procurando emprego de babá, né, pra ter as horas. Então, combinou certinho. Ela precisava de alguém de confiança, porque ela já conhecia eu, a gente já tinha trabalhado na clínica médica. E eu precisava das horas, então foi perfeito, assim. E eu comecei a cuidar do filho dela, ele tinha 1 mês. 1 mês, olha, que riqueza, porque geralmente são poucas as meninas que têm experiência com bebezinho assim. Sim, então... ele tinha 1 mês, eu fiquei 9, 10 meses com ela, cuidava dele, do Francisco e do Pedro, do irmãozinho dele. Quando eu comecei a cuidar dele, ele tinha 4 ou 5 anos. O Pedro? O Pedro, o mais velho. Eles eram, assim, uma gracinha. Sim. E aí você cuidou do Pedro, aí depois... Aí depois, eu tinha experiência, né, com os meus primos, com o meu irmão mais novo também. E eu acabei colocando no perfil do Au Pair na América e eles contaram todas essas horas. Todas essas horas. Então, deu mais de 2.000 horas com criança. Uau. Então, isso chamou muita atenção no meu perfil. E eu era IQ, que era Infant Qualified, para cuidar de bebezinho. Então, isso chamou muita atenção também. Eu esqueci desse detalhe, que tem isso também, né? Sim, então comecei o meu processo e... Na verdade, fui na agência, já tinha ido antes, né? Então, já sabia como era mais ou menos. E eu acabei fechando com o Au Pair na América, porque era a agência mais próxima que tinha da minha cidade, que eu sou de Olambra e era em Campinas. E também era uma das mais baratas na época. Sim. Daí, isso ajudou. Então, já fiz a inscrição na época era R$750, se eu não me engano. Sim. Aí já me abriu para preencher todo o perfil lá, né? E aí, na época, eu lembro que eu paguei uma moça para preencher. Quem? Acho que era... O nome dela era... Acho que é Meg. Ah, tá. Porque eu também fiz isso. E até pra editar o vídeo. Tudo. Eu também. Mana, tu não tem ideia como foi difícil pra mim gravar aquele vídeo. Ah, eu tenho. Porque o meu inglês... Depois eu vou te mostrar o vídeo. Ele fica rindo o tempo inteiro. Porque o meu inglês era muito difícil. Eu ficava assim, ó... Tipo assim, travada, sabe? Eu também. Mano. Eu também. Eu lembro que na época eu tinha um aplicativo... que ele gravava você e tinha a legenda pra você meio que ler o que você ia falar no vídeo. Sim. E daí eu tava assim, lendo assim no vídeo. Então tava muito um robô, sabe? Sim. Muito desconfortável. E como que foi o seu teste lá na agência? Que tem que fazer o ITAP, tem que fazer... E depois do ITAP tem que fazer a entrevista com a... Sim. Então, quando eu decidi que eu ia fazer o Au Pair, eu comecei a fazer aula de inglês. Particular com o professor pra melhorar meu inglês. E aí, eu lembro que na entrevista foi tranquilo até. Foi bem tranquilo. Ela perguntou coisas assim mais de dia a dia. Eu esqueci palavras
né? Sim. Mas eu tava super nervosa, porque... É outro idioma. Mas, você tem mas que daí tentar passei, raciocinar. foi tranquilo. Aí fiz o teste psicológico também passei. Isso é uma porrada de pergunta, Nossa, é né? muita 250, eu acho. 250 Por perguntas, aí. é. É Eu muita lembro pergunta. Que eu fiquei online na época do Covid também. Quer dizer, não sei... Não, você não ficou na época online na Eu época do Covid. fiquei em Foi depois já. 2022. Já tava no final já, né? Já. Já tinha... isso É, mesmo. Foi em 2022. Eu lembro que eu paguei a Meg, acho que é Meg o nome dela. E ela preencheu todo o perfil pra mim, porque eu tava insegura, né, Sim. de preencher, e era tudo em inglês. Aí ela preencheu o perfil, aí ela trabalhava com uma pessoa também que editava todos os vídeos. Aí eu gravei o vídeo e mandei, e a pessoa editou todo o vídeo. Então eu tive todo esse suporte. Mas aí fiquei online e não... Nossa, assim, eu lembro que eu fiquei online, no dia seguinte apareceu família. Nossa, foi bem rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas é por conta de ser qualificado pra trabalhar com bebê. E no total, quantas famílias você teve no seu perfil? Você lembra? Eu fechei match com a terceira família. Era aquele desespero, né? De vir logo pra cá. Sim. E na época eu tava com 25 anos. E o máximo é 26, né? 26 e 4 meses. Daí eu falei, nossa, eu preciso ir, né? Aí eu lembro que eu fiz a primeira entrevista. Eu tinha anotado tudo no caderno. Tava super nervosa. Tinha todas as perguntas que eu queria perguntar. Tudo. As possíveis perguntas que eles poderiam perguntar pra mim. Eu lembro que a primeira entrevista foi horrível. Eu travei. Eu não conseguia falar nada. Acho que durou menos de 10 minutos a entrevista. Foi? Foi péssimo. Foi horrível. Você ficou nervosa, provavelmente. Muito. E assim, além da gente ficar nervosa, fica aquela sensação de que, tipo, eu tenho que me sair bem. Eu tenho que me sair bem porque eu preciso ter match. Sim. Aí acaba que a gente fica... Eu lembro que quando eu ia começar a entrevista, eu já pedia desculpa por conta do meu inglês. Sim. E aí Mas você não teve... Essa família não... Não fechou. Aí teve a segunda entrevista. E aí também não deu certo. Aí a terceira entrevista foi com essa família que eu fechei, o match. Que na época era um bebê. E ele tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. E daí eu fechei com eles. E aí eu gostei deles. Teve porque era feeling? Teve aquele feeling que toda menina fala. Eu achava que eu tive o feeling. Mas na verdade, não sei. Vamos ver. E aí... Eu lembro que eu gostei bastante deles, porque era uma criança só, em Connecticut. Então eu poderia ver neve, e era perto de Nova York. Eu fiquei toda animada. Aí, nossa, comecei a rezar pra que desse certo com essa família e não sei o quê. E aí... A gente fez mais uma entrevista e conheci o pai, né? E depois conheci o bebê. E daí eles falaram que eles estavam entrevistando mais au pair, mas que eu era a que mais... Eles tinham gostado. Daí eu já fiquei toda animada, né? Sim. E aí, no final, a gente deu certo. A gente fechou o match. E aí... Começou todo o processo de fazer visto e tudo mais. E Você pagou uma assessoria pra te ajudar no processo do visto também? Paguei. Paguei. Porque facilita muito. Porque é muito... Eu acho que foi a Meg também. Foi? Eu acho que eles faziam tudo ali. Ela tem meio que uma equipe, sabe? Sim. E aí, eles me ajudaram com o visto, tudo. Eu já tinha passado por processo de visto pra turista. Pra cá, pros Estados Unidos? Sim. Sim. Então você já tinha vindo aqui? Já. Eu vim a primeira vez com a família do meu melhor amigo, porque era meu sonho ir pra Disney. Você foi. E aí eu vim com eles em 2018. 18, 19. Nem lembro. E você gostou da viagem, provavelmente, Sim, né? não, foi... E a gente veio bem na época de Natal e Ano Novo, então tava tudo As mágico. luzes. E aí... Então, passei por esse processo de visto, e eu já sabia como era horrível. Só que a entrevista para visto de turista é em português. Agora, pra au pair... Tem que ser em É inglês. em inglês. Daí é mais uma pressão, né? Sim. E aí, a sua assessoria, eles te ajudaram nessa parte? Tipo, olha, vamos dar uma estudada umas perguntas? Sim, não, me deram isso? todas as perguntas que poderiam perguntar. E me fizeram vídeo chamada também para treinar, como se fosse uma entrevista no consulado e tal. Então, isso foi muito bom.
Que aí você se sente até mais segura, mas mesmo assim dá aquele nervoso, né? Sim, muito. Eu cheguei lá e eu tava tremendo. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. E como que foi? Foi em São Paulo. Eu cheguei lá, daí tava super nervosa. Meu tio me levou, né? Aí eu tava super nervosa e tinha 2 pessoas na minha frente. E o cara que tava na minha frente, ele foi negado. Aí já fiquei mais nervosa ainda. Que eu falei, nossa, não. Não, pelo amor de Deus, não. E aí... Mas deu tudo certo. Eu cheguei lá, ele falou... Ele só falou bom dia em português e perguntou se era au pair e já começou a falar inglês. E já começou a fazer as perguntas e tudo. E eu falei, meu Deus do céu. Você lembra das perguntas que ele te fez? Ai... Ele perguntou... Mais ou menos. Ele perguntou se era au pair. Eu falei que sim. Ele começou a falar em inglês. Aí ele perguntou aonde que eu seria au pair. Aí eu falei Connecticut. Aí ele perguntou quantas crianças. Falei que era um bebê. Perguntou como que era a família. Aí eu falei que eles pareciam ser bem legais. E perguntou se eu já tinha saído do Brasil e tal. Eu falei que já tinha ido pra Europa. Já tinha ido para os Estados Unidos. E... que mais? Acho que é isso. Ele te perguntou o que é que você ia fazer quando voltasse pro Brasil ou não? Ah, perguntou? Perguntou. Eu acho que eles perguntam essa pra todas, né? Eu tenho essa sensação, porque eles me perguntaram também. Perguntou o que ia fazer quando voltasse pros Estados Unidos. E aí eu falei que ia terminar o meu MBA. Que na época eu tava fazendo MBA. Ai, que chique. Eu falei que eu tinha saído... quando eu fui pra Europa, era a primeira vez que eu saí do Brasil. Mas, na verdade, foi pros Estados Unidos. Ah, foi pros Estados Unidos? Em 2018, 19. Porque eu fui pra Europa em 2021. Ah, você era muito chique mesmo, viu? Não, eu nunca tinha saído do Brasil. A primeira vez que eu saí foi nesse processo do au pair. Foi. Então, assim, foi... Porque o meu visto eu tirei lá na Colômbia e tudo mais, que era na época da pandemia. Nossa, sim. Então, foi uma aventura. Você não teve o treinamento, né, aqui? Não. Eles não estão fazendo... Você acha que eles não vão mais voltar a fazer? Eu acho que eles já voltaram, na verdade, com o treinamento, né, em Nova York. Eu acho que eles voltaram. Eu queria muito ter feito. Porque eu lembro que eu vim pra cá em outubro de 2023. E, se eu não me engano, em dezembro ou janeiro, eles voltaram com o treinamento em Nova York. Então, provavelmente eles já voltaram. Eu acho que sim. Tá, mas aí quando ele finalizou as perguntas, aí ele só carimbou lá e falou... Ele finalizou, daí ele falou, parabéns, seu visto foi aprovado, e me deu o papelzinho branco. Nossa, daí... Foi só eu já dei um alívio, assim, tirei um peso das costas. E aí eu lembro que eu saí do portão, o meu tio já tava me esperando, e eu olhei pra ele e comecei a chorar, assim. Nossa, chorava. Aí ele me abraçou, eu chorava junto. Que bonitinho. Aí ele falou, eu sabia que ia dar certo. Ele falou que a hora que ele viu que eu não tava com o papel rosa, já deu um alívio pra ele também. Sim. Então foi bem emocionante. Aí eu lembro que a gente entrou no carro, aí liguei pra minha mãe, pra minha avó, já avisei que tinha dado certo, eles já ficaram todos felizes. E o que a sua família achou sobre você decidir, assim, vir pra cá, pros Estados Unidos, por tanto tempo? A minha mãe, ela apoiava, não apoiando. Porque ela sabia que se eu viesse, a chance de eu voltar seria muito pequena. Sim. Porque ela sabe que eu gosto de viajar e tudo e tal. Mas ela sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. E até quando eu fui ver esse negócio de agência e tal, ela que me levou, ela que foi comigo. Então, ela sempre me apoiou bastante. E aí, você levou quanto tempo para o embarque, depois da entrevista? Depois da entrevista, foi bem rápido. Eu acho que eu fechei o meu match Eu demorei bastante para preencher o perfil, para responder as perguntas pra Maggie preencher o perfil. Tipo, uns 3 meses. Então foi fevereiro, março, abril, maio, mais ou menos. Fiquei online. E aí... Ou mais até. Porque eu tinha feito o perfil, aí depois tinha que fazer o vídeo. Aí enrolei pra fazer o vídeo, porque tava nervosa. Então, acho que eu fiquei, na verdade, online em junho, julho. Aí fiz o meu match em agosto. Aí em agosto, setembro, já fiz o visto. E já embarquei em outubro. Então o visto, você depois da sua entrevista com o visto, né? Foi o quê?
2 semanas depois? É, umas 2 semanas. Eles dão 10 dias pra você receber o visto. Ah, então foi E daí bem rápido. E daí no meio disso tinha que esperar o DS, né? Eles enviar a taxa SEVES e o DS pra poder fazer o visto. Então foi... Final de setembro eu já tinha o visto. E a hora de dizer tchau pra família, hein? É difícil. É muito difícil, porque eu tava assim, não, tenho certeza absoluta que eu quero, eu vou. Só que quando chegou no aeroporto e eu comecei a falar tchau, falei, nossa, será que eu quero ir mesmo? Sim. Que daí caiu a ficha. É. Assim, foi bom porque você teve pelo menos o apoio da sua mãe, mesmo ela Sim. assim um pouquinho, né, com o coraçãozinho Sim, apertado. Mas ela deu apoio pra você e tal. Porque às vezes tem meninas, né, que a família não apoia tanto e tal. Sim. Então acho que acaba sendo difícil. Mas quando a gente tem uma família que apoia, não vai dar certo. Eu acho que acaba ajudando também, né? Sim. E eu lembro que quando a gente fez entrevista, né, com a Host Family, teve um dia que eu mostrei, né, minha família e tal, e daí eles viram quem era a Host Family também, então eles já ficaram mais tranquilos. A minha, quando eu contei pra minha mãe sobre o au pair, ela achava que era... no início ela falou tipo assim... Isso aí é certo mesmo? Será que não é tráfico humano, não? Não, mãe, isso... Peraí, você vai entender. Sim. Ela não entendia muito. Hoje ela entende porque eu passei pelo processo, Sim. né? Mas às vezes, assim, dá pra entender o porquê que os pais às vezes ficam... Com medo. Porque o mundo é cruel, gente. Sim. Mas foi um dos motivos que eu levei minha mãe também. Pra ela entender. Na agência, porque quando eles estavam explicando, ela estava junto, então, pra ela entender melhor. Uhum. E aí, no dia do seu embarque, você embarcou com outras meninas também? Fui eu e mais 3 meninas da mesma agência. E a gente tava vestindo a camisetinha rosa da Apia e tudo mais. Sim. Foi bem É até legal. bom porque você não fica, tipo assim, com medo disso. Porque Sim. você fica meio inseguro, né? De viajar meio que sozinho e tal. Então, quando tem uma companhia... Quando eu viajei da Colômbia pra cá, eu viajei junto com uma menina também. E assim, a gente desceu junto, passamos pela fila de imigração juntas. Então, Nossa, foi bem... isso dá uma acalmada. Inclusive, como que foi a sua entrevista lá na imigração? Eu tava bem nervosa. Você desembarcou em Nova York, né? Nova York. Em Nova York. E aí eu cheguei... Foi bem rápido, na verdade. Ele viu que era au pair. E aí ele só falou welcome to United States. E foi basicamente isso. Foi muito rápido. O meu também. Foi bem rápido. E aí a tua família, como que foi a recepção deles? Quando eu cheguei em Nova York, quem foi me buscar foi o host dad. Só ele. Porque a mãe tava com o bebezinho e tal. E aí eu lembro que ele chegou lá e ele é britânico. Então eu não entendia muito bem o inglês dele. Daí ele conheceu as meninas também, né? Que tava comigo. E aí... Eu lembro que no carro ele tava me perguntando um monte de coisa e eu tava assim, meu Deus, sabe? Super desconfortável, porque eu não entendia muito bem o inglês dele. Sim. E eu tava, assim... Tava cansada, recém-chegada. Ouvindo um inglês britânico. Sim. Então imagina. Eu ficava pensando, meu Deus, será que meu inglês é ruim? Ou é o sotaque dele que eu não entendo? Eu acho que era um pouco dos dois, na verdade. Aí, quando você chegou na casa, tava a mãe? Tava a mãe, a irmã dela e o marido dela, que foi me buscar. E aí, depois, chegou o pai dela e a namorada do pai, a esposa do pai, alguma coisa assim. E eu lembro que daí, na casa tinha, tipo, um backyard. Daí, eles fizeram fogueira e começaram a tomar vinho e tal, e começaram a conversar comigo. E eu, na época, eu tava... Só pro pessoal entender, pra quem não entende, né? Backyard é como se fosse o quintal da casa, né? O quintal da casa, isso. O quintal. E aí... Eles começaram a conversar e eu entendi a maioria das coisas que eles falavam. Só que quando eu ia falar, eu me enrolava toda, assim. Sim. E daí foi quando eu percebi que eu deveria ter estudado mais inglês pra vir pra cá. É engraçado, porque todas as meninas que passaram por aqui até agora, elas sempre falam a mesma coisa sobre o inglês, cara. Porque eu também, quando eu vim pra cá, o meu inglês era não muito bom. E tipo assim...
E eu, quando eu tava no Brasil, eu achava que era ok. Não, tudo bem, eu vou ir pra lá pra aprender inglês. Exato. Só que, gente, né, às Tem vezes... que vir com inglês, assim... razoável. Eles falam pra vir com inglês intermediário. Realmente tem que vir com inglês intermediário. Eu acho que o meu inglês, na verdade, era tipo um básico avançado. Não era nem intermediário. Uhum. O meu Mas era eu básico. achava que era intermediário. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que não era. Aí, no dia que você chegou... você chega numa... É das quartas-feiras, né? Quarta-feira. Cheguei na quinta. Na quinta. Saí na quarta e cheguei na quinta. E eles pediram pra você trabalhar o resto da semana ou não? Você ficou? Não, eles não pediram pra eu trabalhar. Eu lembro que eu cheguei na quinta, aí me mostraram o meu quarto, aí falaram que eu podia ficar tranquila e tal, que eu ia começar a trabalhar só na segunda. Sim. Aí eu comecei a trabalhar na segunda. Eles pagam a semana que a gente chega? Eu não lembro se eles me pagaram. Mas eu acho que tem que pagar, não é? Não lembro também. Eu acho que não. Não. Eu acho que eles me pagaram a primeira vez na quinta-feira. Que daí deu uma semana que eu cheguei. Sim. Ah, tá. Esse é mesmo. Eu E acho aí, que como foi que isso. era a sua rotina? Seu schedule era fixo? Você já sabia de tudo? Ou eles te falaram quando você chegou na casa? Não, eles falaram mais ou menos, mas eles me mostraram no dia a dia mesmo. Só que eu cheguei nessa família, eu era a primeira au pair. E até então tava tudo bem, comecei a trabalhar na segunda-feira. E aí o combinado era eles pagarem 220, que eles iam pagar pra mim. Ah, você já tinha esse combinado desde do Brasil? Do Brasil. E aí, outro combinado que a gente tinha feito era se eu podia trabalhar mais de 9 horas durante o dia. E aí, as 45 horas entre a segunda e a quinta-feira. E aí, sexta, sábado e domingo eu teria livre. Eu falei, ótimo, né? Porque Sim. daí eu consigo viajar mais e tal. Aí, beleza. E aí, tava tudo perfeito. Ah, tinha combinado também que... Eles falaram, né, que a minha família seria muito bem-vinda de visitar e não sei o quê, que eu podia levar amigas e tudo mais. Não tinha curfew. Não tinha curfew, também não tinha carro. Mas que era 2, 3 minutos da estação de trem, então podia pegar o trem pra ir pros lugares e tal. E foi basicamente isso. E aí... E eu lembro até que quando a gente tava fazendo a fogueira lá no quintal, eles falaram de novo que iam me ensinar como acender e não sei o quê, pra quando eu levasse amigas pra casa, não sei o quê, pra acender a fogueira e tal, pra eu ficar confortável. Isso ficou na minha cabeça, né? Aí tá, beleza. Aí comecei a trabalhar, primeira semana assim, perfeito. E aí ela até falou que tinha gostado muito do meu trabalho, que ia pagar mais. Ia pagar 240 por semana. E eu falei, nossa, que ótimo, Que né? família perfeita. Exato. Aí eu lembro que na semana seguinte ela tava super animada pra eu sair, pra fazer amigas e tudo mais. E aí eu lembro que na sexta-feira eu saí com uma amiga que eu conheci no Brasil fazendo um cruzeiro e ela ia ser au pair também. E coincidentemente ela tava em Nova York e eu tava em Connecticut, então era tipo 35, 40 minutos. E aí eu falei pra ela que eu tinha chego, não sei o que, ela falou, vamos sair e tal. Aí beleza. Aí me arrumei, só que assim, normal, tava com uma blusa preta, uma maquiagem que nem eu tô agora, assim, nada demais, uma calça jeans e fui sair. E daí eu lembro que quando ela me viu, ela falou, nossa, como você tá bonita. Eu falei, obrigada. Toda sem graça, né? E bem nessa hora chegou o marido dela e falou, nossa, você tá bem bonita, onde que você vai? Eu falei que ia sair com as minhas amigas e tal. Aí saí e beleza. E aí no sábado, eu lembro que ela tava super animada, que ela trabalha em Nova York. Então ela tava super animada pra eu sair e ir pra Nova York. Ela comprou a passagem de trem pra eu ir pra Nova York. E aí me deu tipo um roteiro de onde ir, onde comer e não sei o quê. E uma das meninas que veio comigo, ela tava morando perto ali de Nova York. E aí ela ia comigo e na verdade a gente ia se encontrar em Nova York e fazer o tour. Aí beleza, daí a gente foi. E aí eu lembro que a gente pegou um
Hopon. Não sei como que fala. É aquele trem que você sobe e desce nos pontos turísticos. Ai, eu sei o que é, mas eu não sei falar, não. Não é um trem, é um ônibus. Um ônibus que te leva nos pontos turísticos, aí você pode subir e pegar o próximo da mesma... Da mesma companhia. E daí você vai indo de ponto turístico em ponto turístico. Isso em Nova York? Em Nova York. Oh, uau. E daí a gente pegou isso e foi conhecendo a Nova York. Foi bem legal. É caro, amiga, esse negócio? Ai, você não lembra? Na época, eu acho que eu paguei $40, $50. Ah, até que não é tão... E você conhece vários lugares vários pontos, bacanas, né? Vários pontos, é bem legal. Uhum. E aí... E daí a minha hosta tinha dado um lugar pra comer de pizza, daí a gente foi lá e tal. Só que eu lembro que na época a gente foi ficando em Nova York e aí ficou tarde pra voltar embora. E na hora que a gente decidiu voltar embora, não sei, era acho que 00:00, 1h da manhã. Quando a minha amiga ia voltar pra cidade dela, não tinha mais trem pra cidade dela. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha hosta, né? A gente tinha um grupo, eu, ela e o rosto. E aí se eu podia levar a minha amiga pra dormir em casa, porque ela tinha perdido o trem e eu não queria deixar ela na rua. Só que na época ela não viu a mensagem e eu levei a minha amiga pra casa. Até porque você já tinha esse combinado que você poderia levar pessoas. Exatamente. Então eu achei que era tranquilo. Só que não foi nada tranquilo. Porque ela viu a mensagem, era de manhã, e ela surtou. Sério? Ela tipo surtou. Assim... Ela falou que preferia que não. E daí eu falei que... E daí quando eu acordei, eu falei que eu tinha trazido ela, né? Uhum. Eu sei que ela entrou no quarto e expulsou a menina da casa. Tá brincando? Ela expulsou a menina da casa. Isso gritando, falando um monte de coisa ou tipo... Ela falou... Minha filha, porque o meu quarto, na verdade, era no... Como que fala isso em português? No andar... Attic. Tipo, não é no porão. No... Sótão, maybe? Maybe. Peraí, tem o basement, que é o porão. Porão. Em cima... Eu acho que é sótão. Deve ser sótão. Então, meu quarto era no sótão. E aí, eu lembro que ela abriu a porta e tinha uma escada, né? Ela gritou, ela falou assim, eu quero que sua amiga vá embora agora. Meu Deus. Daí eu acordei ela, né? Eu falei assim... Mana. Desculpa. Ela escutou, né? Na verdade, sim. Ela acordou com os gritos e daí eu falei assim, me perdoa e eu não sei o que fazer, sinto muito. E aí eu lembro que eu levei ela. Nossa, tadinha. E tadinha de você também. Não, tava toda perdida. Sim. E assim, e não era totalmente estranha. Porque quando o meu rosto foi me buscar, ele conheceu as meninas. E ele conversou com as meninas. Então não era tipo... Alguém super... Uma menina super estranha, sabe? Aí eu lembro que ela expulsou a menina. E aí, coitada dela, teve que pegar um Uber. Sei lá o que ela fez. E aí, isso foi no sábado... Não, foi no domingo, porque a gente foi pra Nova York no sábado. Aí no domingo, ela falou que queria conversar. E eu pedi desculpa, né? Falei que eu achava que era tranquilo, porque ela tinha falado tudo isso, que eu poderia levar amigos e tudo mais. Eu sei que depois disso foi um caos. Nossa. Ela tava super... Nossa, assim, muito brava, muito brava. E aí ela falou que eu desrespeitei a casa dela e não sei o que eu tava na cabeça... E aí... E na época eu só tentei ajudar, sabe? A minha amiga e acabei me complicando. Pra não falar outra coisa. Mas é que também você não tinha essa expectativa de que ia acontecer isso. Até porque na sua cabeça, tipo... Não, acho que eu já conversei com ela lá. Tava muito claro pra mim. E o rosto já tinha conhecido ela. Então, assim... Você foi realmente pega de surpresa. Não foi uma coisa tipo... Ai, meu Deus. Exato. E aí, eu lembro que no domingo... E nessa época, né, nessa semana, o meu rosto não tava em casa, porque ele tinha ido, acho que pra Inglaterra, Trabalho. Com o trabalho dele. Então, quem tava em casa era a mãe da minha hosta. E aí, eu lembro que depois disso... Não sei se a mãe dela fez a cabeça dela, não sei. Eu sei que A mãe dela tava lá? Tava lá. Tava lá, e aí ela falou que a minha hosta falou que queria conversar comigo.
E super brigou comigo, falando que eu tinha desrespeitado, não sei o quê. Eu pedi desculpa e falei que isso não ia acontecer mais e não sei o quê. Só que ela falou que ela ia sair do programa. Nossa, Deus. Ela saiu do programa, ela falou que a justificativa dela foi que ela não se adaptou com outra pessoa morando na casa dela, que ela ia sair do programa. E eu lembro que na época a LCC ficou em choque, porque ela falou, tipo, eu sei que você não fez Por mal. por mal, eu sei que você também não estava certa, mas ela não precisava ter reagido desse jeito e, assim, simplesmente ter saído do programa como se eu tivesse, sei lá, matado alguém ou alguma coisa do tipo, sabe? E aí eu sei que Isso quanto... Então, tá, só a linha do tempo. Levou, o quê? 2 semanas ou 3? Pra isso tudo acontecer? foi no final da primeira pra segunda semana. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi bem rápido. E aí... Só que eles eram bem novos. Na época, a Rosta tinha 33 anos e ele tinha 37, 38. E aí, eu lembro que na época, muitas pessoas me falaram que isso poderia ser por ciúmes. Pode ser. Porque Acontece. eles eram recém-casados. E aí, ela viu que quando eu me arrumei pra sair... Talvez ela tenha ficado insegura. insegura, porque ela falou, nossa, você tá muito bonita. E eu tava, tipo, totalmente normal. Normal, assim, sabe? Básica. E... Então, muita gente falou que poderia ser por ciúmes ou por insegurança. Porque era recém-casada, tinha acabado de ter o primeiro filho, era nova. Os hormônios provavelmente não estavam E aí, aconteceu regulados tudo ainda. isso. E aí, eu sei que ela saiu da casa... Mas ela falou que eu podia ficar essas 2 semanas de rematch, né? Até achar outra família na casa dela. Foi as 2 piores semanas da minha vida. Mano, sério. Ela começou a me tratar como animal. Era pra eu usar máscara, porque ela não sabia o que a minha amiga tinha contato. Tinha tido contato com. Então, era pra eu usar máscara dentro de casa. Só podia ficar sem máscara no meu quarto. E daí, quando eu ia comer, eu tinha que sentar em mesa separada dela e da mãe dela. Eu não podia nem chegar perto do menino, nem dos cachorros. Não podia, porque tinha 2 cachorros na casa, ela não deixava eu brincar com os cachorros. Então, eu me sentia, assim, muito mal, muito mal. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu sei que não foi certo, até porque a casa não era minha, né? Mas foi, tipo, muito mal... interpretado, ela falando que eu poderia levar amigas, me ensinando a acender a lareira, não sei o que, a fogueira, falando que pra eu me sentir em casa e tal. Eu só quis ajudar e acabei me complicando. Cara, mas eu acho agora essa parte deles, sei lá, se sentirem normais humilhando os outros, eu acho isso o fim da picada, sabia? Tipo assim, Pois é. cara, Sim, e... essa parte de você ter que sentar numa mesa separada, eu acho que pra Sim. você foi assim, tipo, meu Deus, o que? Foi o que eu tô fazendo aqui? Por que eu saí do meu país, do meu conforto, pra ser humilhada aqui? E aí eu lembro que eu só chorava, e aí eu ligava pra minha mãe, que expliquei tudo pra ela, né? E a minha mãe... Eu falava, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar pro Brasil. Ela, calma, você acabou de chegar, é seu sonho, tenta, né, achar uma família. Se você não achar, aí você volta. Porque tem aquela pressão, né? Você tem 2 semanas pra achar família. Se você não achar, a gente vai te mandar de volta pro seu país. Então, eu tava com essa pressão, tava assustada, tava tudo muito, assim, confuso, sabe? Mas a minha mãe me acalmando, falando, não, ia dar certo e tudo mais. E eu lembro... Oh, meu Deus do céu, foi complicado. E aí, eu lembro que na primeira semana de rematch, né? Tava tudo tranquilo. E aí, começou a aparecer família no meu perfil Tudo e tal. tranquilo, entre Entre aspas. Porque eu tava, tipo, isolada no meu quarto. Já que eu tinha que usar máscara, não podia fazer nada. E tinha que comer separado deles e não sei o quê. Eu lembro que eu até não tava comendo. Tipo, eu ia na cozinha, pegava uma coisa rápida, uma fruta, alguma coisa. Só pra não dar de cara com eles. Pra subir de volta pro meu quarto e ficar lá. E eu lembro até que quando o meu rosto chegou, eu falei, nossa, me desculpa, né, pelo mal entendido e tudo mais. Ele, não, tá tudo bem, sabe? Ele tava super tranquilo. Quem tava,
assim, exagerando, era ela, a mulher, a Rosta. Tava super exagerando, sabe? E aí eu lembro até que eu não tava comendo, né? Tava, tipo, evitando o máximo. E eu não tinha carro, não tinha nada. E Recém-chegada, não tinha nem amigos ainda naquela região, provavelmente. nada. E aí eu tinha, na verdade, feito 2 amigas. Mas elas moravam ali próximo de você? Mais ou menos. Era tipo uns 20, 30 minutos. E aí no meio disso eu comecei a fazer. Eu tava, tipo, trancada no meu quarto, procurando família, porque eu não queria voltar pro Brasil. Queria e não queria, né? Sim. E eu lembro que eu ficava procurando família, assim, em grupos do Facebook e tudo mais. E fazendo entrevista uma atrás da outra. E assim, eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha o meu celular do Brasil, que só pegava com internet, e o celular que eles tinham me dado com o chip daqui. E aí eu tava fazendo entrevista e dando sempre o celular deles. E aí teve uma semana eles pediram o celular de volta. E aí eu tinha que fazer a entrevista tudo pela internet, né? Com o meu celular. Só que teve uma semana que, não sei porquê, não teve Wi-Fi. Não. Não teve Wi-Fi. Eu fiquei... Mas por quê? Você acha que eles desligaram ou, sei lá, pifou mesmo? Eu acho que... Algum... Eu não sei, na verdade. Eu vi eles arrumando alguma coisa no fio. Não sei se era internet, não sei o que era. Mas tinha outro Wi-Fi que eu podia usar, porque aparecia lá, né, o sobrenome deles em 2 Wi-Fi, só que eu só tinha acesso a um. E esse um que eu tinha acesso não aparecia, só que aparecia um outro. Só que eles não me deram senha, não me deram nada, não podia acessar. E no meio disso, eu precisava de internet pra fazer entrevista, pra falar com a minha família no Brasil, né, pra eles verem que tava tudo bem. Eu lembro que foi numa quinta-feira que eu comecei a ficar sem Wi-Fi. E aí... E bem nisso, eu tinha falado pra minha mãe que eu ia pessoalmente fazer uma entrevista com uma família lá de Connecticut mesmo, que era, tipo, pertinho da cidade que eu tava. E aí, depois disso, eu sumi. Meu Deus, imagina a sua mãe como não tava se sentindo. Eu sumi porque eu não tinha Wi-Fi, eu não conseguia nem mandar SMS, nada pra ela. Eu não tinha carro pra ir atrás de chip, nada. Eu lembro que tinha uma CVS que era perto de casa, mas era 40 minutos andando. Eu fui nessa CVS andando com guarda-chuva e aí comprei o chip. Mas isso foi tipo... Eu fui de manhã fazer a entrevista com essa família e era à noite. Eu não tinha dado notícia pra minha mãe ainda. Então ela tava super desesperada. Tadinha da sua mãe. Você é filha única? Eu esqueci de perguntar. Não, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, meio-irmão, né, por parte de padrasto, e um mais novo, minha mãe e meu padrasto. Você é a única neném? Eu menina? sou a única menina. Oh, igual a eu única também. menina. Então imagina o desespero da sua mãe. Pois é, e aí eu lembro que eu comprei o chip, só que daí eu precisava de internet pra ativar o chip. Eu não conseguia ativar o chip. Aí eu pedi, né, se eu podia usar o celular. Eles me deram o celular, e daí eu roteei e instalei o chip. Só que na época eu tinha comprado um pacote que era $50, $20, alguma coisa assim, pra ter suficiente dados só pra mandar mensagem pra minha mãe, né? Só que eu lembro que eu fiz uma videochamada com ela e daí já acabou a internet. E eu não tinha mais internet pra fazer as entrevistas nem nada. O que eu fazia era ir andando pro Starbucks de manhã. E era, sei lá, uns 30 minutos pra mais. E na época eu não conseguia pegar Uber porque eles só aceitavam cartão aqui. E você não tinha nada ainda? E eu não tinha cartão daqui. E aí... Então eu ficava de manhã no Starbucks e do lado tinha um McDonald's. Então eu ficava de manhã no Starbucks usando a internet, fazendo entrevista e tudo mais. E no almoço eu ia pro McDonald's pra ficar usando a internet, pra ficar fazendo entrevistas. Foi tipo um caos. Eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 dias sem internet. Meu Deus. Foi horrível. E aí eu sei que depois eu peguei e comprei um pacote ilimitado de internet. Foi mais caro, mas... Era o jeito. E quando você perguntou assim pra eles, o Wi-Fi não tá funcionando e tal, eles falaram alguma coisa? Eles falaram que tinha quebrado e que a companhia tava vindo arrumar.
Mas eu achei muito estranho. Muito estranho. Enfim, mas foi muito caótico, assim. Aí depois... Muito E quando caótico. que você teve o match? Eu lembro que eu tive o match foi na metade... Na verdade, eu fiz a entrevista com muitas famílias, assim. Eu tava até cansada de fazer entrevista, porque... E nenhuma dava certo? Dava, até que dava, só que era, sei lá, 4 crianças. Era no fim do mundo, ia ter que trabalhar muito, final de semana e não sei o que, sabe? Esse tipo. Mas na época eu quase fechei família com uma mãe solteira na Califórnia. Só que eu ia trabalhar muito e a criança era alérgica a um monte de coisa, então era complicado. E aí no final eu lembro que essa família que eu fiz a entrevista, eles me acharam, eles viram que eu tava de rematch e eles conversaram comigo. Na verdade, eles mandaram uma mensagem. E aí era, sei lá, 9 horas da noite. E daí eu falei assim, a gente pode fazer a entrevista amanhã e não sei o quê, né? Daí ela falou, na verdade, você tá livre agora? A gente pode só conversar agora e não sei o quê. Eu falei assim, tô. Só que, tipo, eu tava com pouco internet. Daí eu falei assim, se cair a ligação, é por conta disso. Eu expliquei toda a situação, né? Eu lembro que eu sentei no banheiro, no meu quarto tinha um banheiro, né? Eu sentei no chão do banheiro, porque a luz era melhor. E fiquei fazendo a entrevista com ela, só que a câmera, assim, tava, tipo, horrível. Tava tudo borrada, sabe? E às vezes travava. Nossa, foi um caos. Mas deu certo. E gostei bastante deles. Eles se venderam bastante, porque era, tipo, eles moravam numa casa no lago, e tinha barco, e tinha jet ski, e tinha não sei o quê, sabe? Tipo... Uma família rica. Assim, e super legal também, né? E era em Michigan. Michigan, e daí eles falavam que eles gostavam de esquiar e não sei o quê, então era tipo tudo novo, sabe? E tudo quantas novo. crianças eles tinham? 2 crianças, mais velhas. E na época a menina tinha 6, 7 anos e o menino tinha 10, 9, 10, alguma coisa assim. E aí a gente fez a entrevista, gostei muito deles e tal. E aí eu lembro que, na verdade, eles não estavam nem em rematch ainda. Eles estavam com au pair, só que eles já estavam fazendo entrevista pra achar outra au pair, porque eles não gostavam da au pair que tava lá, porque ela não era strong drive. Ela não era... Ela não dirigia bem. E aí... E daí... Eles gostaram de mim também, daí a gente fez uma segunda entrevista. E você sabia quanto tempo essa outra au pair tava com eles? Eles falaram que 2, 3 meses ela tava com eles. E aí... Era brasileira também ou você? Não, ela era do México. Ok. Ela era do México. E aí... Eles falaram que eles já tiveram a primeira au pair deles era da África do Sul. Ficou 3, 4 anos com eles. 5 anos com eles. Oh, uau. Ela fez os 2 anos de au pair e ainda ficou depois com eles. Eles acho que ajudaram a pagar... B2? Não. Eu acho que foi o colégio dela, alguma coisa assim, a faculdade dela. E daí ela continuou com eles. E depois ela começou a trabalhar com o pai do meu rosto, na empresa dele. Então, ela ficou bastante tempo com eles. E aí, depois teve mais uma, que foi do México, que ficou 1 ano com eles. E depois essa, que era do México também, que tava 2, 3 meses com eles. E aí, eu falei, aparentemente é uma boa família, né? Porque se a primeira ficou, sei lá, 5 anos, então era uma boa família. E aí, tá. E aí, eu sei que a gente fez outra entrevista, e daí eles falaram que eles gostaram muito de mim, que queria fechar o match, só que eles não estavam em rematch ainda. E o meu tempo tava acabando, eu precisava fechar match logo. E eu tava tipo, mas você vai fechar, né? Eu preciso ter certeza, porque senão eu preciso continuar procurando família. E ela falou, não, a gente vai fechar assim, e não sei o quê. Eu sei que deu tudo certo, eles realmente entraram em rematch, já com a au pair certa, né? Então, eles só precisaram assinar de novo e tal. E eles fizeram, tipo, tudo isso sem contar pra au pair. Eles fizeram tudo... Sério? Por trás das costas dela,
Uau. E aí... Isso você já sabia? Ou Não, eles te eu não falam? sabia. Ah, você descobriu depois. Ah, então. Eu não sabia, até porque quando eu cheguei lá, eles... Eu queria sair daquela casa o quanto antes, né, em Connecticut. Então, eles falaram que eu podia ir na sexta-feira, só que no sábado eles iam sair pra uma viagem, que eles iam para o estado da minha roça de Michigan, porque era Thanksgiving. Então, tipo, foi complicado por conta disso de achar família também, porque tava todo mundo focado em viajar e não sei o quê. Ninguém queria ficar fazendo entrevista em semana de feriado. É. Mas aí eu cheguei lá, a au pair tava lá ainda, porque ela ia ter as 2 semanas de rematch. E eu conversei com ela, né? Perguntei e tal, e daí ela me falou que eles não tinham falado nada. E também nem sentaram pra conversar com ela nada, falando que não gostavam do jeito que ela dirigia ou algo do tipo. Só falaram que ia entrar em rematch e que já tinham au pair vindo. Meu Deus. Sim. Olha. Sim. Ela era mais nova, ela tinha 18 anos, então era... E aí, quando você chegou, quem foi te buscar foi o rosto Foi o meu rosto. também? Foi o meu rosto. E eu lembro que quando eu cheguei em Michigan, tava nevando. Então, do avião, eu olhava assim pro chão, tava tudo branco. E foi a primeira vez que você viu neve? Foi a primeira vez que eu vi neve. E eu não tinha certeza se era neve mesmo, mas tá nevando. E aí, quando eu saí do aeroporto, eu vi caindo, eu falei, nossa, tava assim, realizada. E eu lembro que ele foi me buscar com o Tesla. Eu não conseguia abrir a porta do Tesla. Ah, é porque você tem que... Você tem que apertar e daí puxar. E eu fiquei tipo... Cadê? Aí eu lembro que ele saiu do carro, deu a volta e abriu a porta. Daí eu fiquei com muita vergonha. Eu me senti tipo assim... Ah, outra coisa que eu esqueci de te perguntar. E aí, quando você saiu da casa da Host Family, né, da primeira, como que foi? Tipo assim, você deu tchau? Então, estranho? foi muito estranho. Ela fez eu tirar todas as roupas de cama e colocar direto na máquina. Me tratando como se eu fosse um bicho, assim. Sim. Eu tava contaminada com alguma coisa. E aí... Não me ajudou com mala, não me ajudou com nada. Eu tinha levado a Havaiana, tinha levado os presentes, né, que a gente sempre leva. Ela colocou do lado do lixo pra jogar fora. Não, pra jogar a Havaiana... fora. Gente, a Havaiana é caríssima. Pra não jogar acredito. fora. E eu até pensei em levar, só que eu falei, quer saber? De repente eles falam que você tava roubando. Já Que eu pensou? roubei a Havaiana. Que você deu. Mas todos os presentes. Você comprou a Havaiana pra o pai E a mãe. E um body do Brasil pro bebezinho. Tipo, camisetinha de time, Tá sabe? vendo, gente? Mais uma vez, não comprem presente pra Host Family. Se for comprar, compra bem barato. É. E aí... Eu lembro que tava lá, do lado do lixo. Eu falei, nossa, pega ou não pega? Eu falei, deixa quieto. E aí, não peguei, mas foi pro lixo com certeza. E o meu Uber já tava lá, porque a LCC pagou o Uber pra me levar pro aeroporto. E meu Uber já tava lá esperando e ela fazendo eu tirar todos os lençóis, todas as cobertas do quarto pra pôr na máquina pra lavar. Meu Deus. Foi bem caótico. E daí eu falei, tchau, né? Me desculpa novamente. Ela falou tchau e boa sorte na sua próxima família. Uma coisa assim. Uhum. Foi bem E o frio pai? mesmo. Ele não tava lá, ele tava trabalhando. Então foi bem, tipo... Pra ela foi, tipo... Adeus, sabe? Tipo, vai embora. Vai embora, vai embora. A sua LCC, ela te ajudou? Ela te deu um suporte bacana? Ela ajudou. A minha primeira LCC me ajudou muito, assim, na verdade. Ela achou famílias pra mim, pra fazer entrevista lá da região mesmo. 2, 3 famílias. Fiz a entrevista e tal. Você tinha interesse de ficar na região de Connecticut? Tinha. Era uma região boa, era muito perto de Nova York. Era tipo 50, 40 minutos de trem. Então era bem legal, era uma boa região. Mas aí no final não deu certo a outra não deu família. certo e aí acabei indo pra Michigan. Aí em Michigan tudo começou. Assim, a família era muito boa, assim. Uhum. Só que eu acho que eu tava um pouco traumatizada de rematch, então eu nunca falava não. E eles começaram a meio que... Abusar da... Sim, sua abusar boa vontade. muito. E quando você conheceu, no caso, o pai e tudo, você achou ele legal? E a mãe? E as crianças? Como Sim. que foi isso? O pai, ele era muito fechado, assim. Eu lembro que quando eu entrei no carro, né, que a gente tava indo pra casa, ele tava
em uma entrevista do trabalho dele, então a gente nem conversou muito. E aí, mas quando eu cheguei na casa, ela super me abraçou, sabe? A mãe era super carinhosa, me abraçou, falou bem-vinda e não sei o quê. As crianças também super adoraram e tal. Então foi bem... Tranquilo. Eu tava bem feliz ali no começo. E a casa era no lago, então assim, maravilhoso. Eles eram ricos mesmo? Sim, sim, sim. Eles têm... Tinha tudo ali, né? Barco, jet ski, tudo, caiaque, tudo que você imaginar eles tinham. E eles tinham E a casa era aquelas casas de filme, né? Sim, eram 3 andares, Meu Deus! porque tinha o basement, que dava direto pro lago, aí tinha o primeiro andar, e aí tinha o segundo andar, que era o quarto deles, e o meu mais em cima, na verdade era 4 andares. Então, o teu quarto era em cima? Era em cima, era meio que no playroom, no quarto de brinquedos, e o meu quarto. Uhum. Quando você chegou, você ficou no mesmo quarto que a primeira au pair? Não, eu fiquei no quarto da au pair, que era o meu, e a au pair ficou no quarto da menina. Porque a menina sempre dormia com o menino, que era beliche, então ela sempre dormia lá. E o quarto era bom e não era. Era bom porque não era no primeiro andar, só que não tinha banheiro no quarto. E pra você entrar no quarto, você sobe, né, o degrau, e aí você passa pelo playroom, e aí é o meu quarto. Só que pra ligar e desligar a luz, era fora do quarto, era lá no playroom. Então, às vezes, as crianças iam no playroom e acendiam as 2 luzes. Eu tava dormindo, acendia a luz do meu quarto. Nossa, mano. Era um sério? caos. E aí... Tinha banheiro na parte de cima? Tinha. Ah, pelo menos. No andar deles ali, do quarto deles, tinha. Que era um banheiro compartilhado que eu usava com as crianças. Só que eles não usavam muito, eles usavam mais o da mãe. Então, era quase meu, assim. Aham. E a cama do meu quarto não tinha cabeceira. E não era encostado na parede. Então, toda noite, meu travesseiro caía no chão. Caía no chão até eu fazer uma gambiarra lá e parar o travesseiro. E era a casa de máquinas no meu quarto. Então, era tipo... Meu, mas por que não bota au pair no quarto, no basement? Sabia? Eu amei o meu quarto, no primeiro No basement, família. O meu quarto era no basement. Tudo bem que às vezes você escutava, se eles derrubavam alguma coisa, você escuta tudo. Mas eu achava que era tão mais, sei lá... Reservado, separado, reservado. Sim. E aí, era a casa de máquinas, né? O aquecedor e tal. Então, era barulhento. Mas, né? Enfim. E aí, foi aí onde tudo começou, né? Você... Sim, e aí tava... E aí, queria agradar, né? Então, fazia tudo e não sei o quê. Não falava não. Aí, começaram a abusar. E aí... Como que era o teu schedule? Não era fixo. Ah... Não era fixo, então era basicamente levar as crianças para a escola, aí tinha esse break, né, essa pausa durante a manhã, só que nessa pausa eu Então tinha... era picotadinho o seu Sim, schedule, né? só que na verdade eu tinha pausa e não tinha, porque eu tinha que estar na casa pra ficar com as cachorras, ou andar com as cachorras, ou... Laundry, fazer a laundry das crianças, Sim, arrumar quarto, arrumar exato. brinquedo. E ir no mercado, comprar as coisas, e devolver não sei o que no correio, sabe? Essas coisas, então... Eles mandavam até isso. Tudo. Eu fui mais uma house manager do que au pair. Mano do céu. Sim, eu tinha que limpar a casa também. Sério? Sim, tipo, passar Vacuum ainda. aspirador por conta dos pelos das cachorras e tal. Isso começou aos pouquinhos ou foi tipo assim... Não, começou aos pouquinhos. Tipo- Tinha um papel lá, né, das coisas que eu tinha que fazer. E a princípio era só aquilo e tal. E aí... Só que daí foi aos pouquinhos aumentando. Ah, faz isso, Aumentando, vai comprar isso. Faz jantar. E daí era tipo, 1, 2 noites. Aí todas as noites. E aí você... Pra todo mundo ou só pras crianças? Pra todo mundo. Não acredito. E eu tinha que fazer laundry de todo mundo. Ai, gente, tadinha lá. De todo mundo. Eu tinha que lavar a cueca do meu rosto. Gente, Eu tinha que lavar a cueca deles, dobrar, colocar na cadeira. Eu só não guardava. Eu não guardava porque eu não queria. Porque ela já falou pra mim que eu podia pendurar tudo no cabide e colocar no closet deles. Mas eu não fazia.
Gente. Então eu tinha que fazer tudo isso. E assim, era um quintal grande, eu tinha que catar cocô da cachorra no quintal, sabe? Umas coisas assim. E fazia tudo assim, tudo. E lembrando, gente, que a au pair, ela só é responsável por coisas relacionadas à criança, nada mais do que isso. Sim. Tudo, se a família quiser fazer, pedir pra você fazer mais coisas, você tem que falar, olha, eu faço se você me der aquele dinheirinho lá. Extra ou um dia off, alguma coisa do tipo, uma troca, né? Sim. Mas aí eles começaram a abusar e o meu rosto, ele era muito assim, fechado, sabe? E eu tentava falar com ele falava que o meu inglês era ruim. Falava mesmo? Falava. Meu. E aí eu tentei 2 vezes puxar assunto com ele simplesmente, assim, me cortou. Eu falei, não tento mais, sabe? E eu não me sentia confortável perto dele, porque eu tinha medo dele, sabe? Porque ele dava medo. Sério? Por quê? Tipo assim, como? Não sei, assim... Você tinha aquela sensação... Você não se sentia Não era confortável, né? É. E assim, quando eu ia tentar falar com ele, ou alguma coisa do tipo, o meu inglês travava. Porque ele falava que o meu inglês era ruim, então eu colocava isso na minha cabeça e eu não conseguia falar com ele. Mas com o resto, assim, com todo mundo, era super normal, assim, conseguia normal. Eu acho que eu botei isso na cabeça e ficou. E como eu tava traumatizada com rematch, não sei o quê, não queria passar de novo de rematch. Então só fui aceitando. E assim, a menina, ela era bem difícil. Ela tinha os picos dela, ela sabe? Tinha 6 anos? 6 anos, 6, 7 anos. E ela era muito mimada, assim, extremamente mimada. E se você falava não, chorava, assim, mas chorava, não era um choro normal, tipo, gritava, parecia que eu tava batendo nela. Então, ela era muito bossy, sabe? Muito mandona, então tinha que ser tudo do jeito dela e tal. Mas ela era carinhosa quando ela queria, sabe? Ela tinha uns picos. Então, tive bons momentos e momentos bem cansativos, porque ela era muito mandona. E o menino, ele era super tranquilo, assim, bem tranquilo. Mas a gente teve bons momentos. Eles eram tranquilos referente a você usar o carro? Sim. Sair com seus amigos, receber amigos em casa? Sim, eu tinha um carro pra mim, e então isso foi muito bom. E podia sair com o carro, não tinha curfew, não tinha nada. Só que esse negócio de trazer amigas em casa, eu tava traumatizada. Aí você nunca levava Não ninguém? queria levar. Não queria levar amiga em casa. Aí quando... Primeira vez que eu levei, perguntei... Assim, com antecedência, se tudo bem, não sei o que e tal. E daí quando eu vi que era mais de boa, eu fiquei mais tranquila e comecei a levar mais frequentemente. Mas era sempre as mesmas amigas, as que eles já tinham conhecido e tal. Aí teve até uma amiga minha, que é amiga desde o Brasil, que ela tava morando em Ohio, ela e o namorado dela me visitar. E aí a minha host ofereceu, falando, não, quando vocês precisarem dormir, vocês dormem no quarto dela, e ela dorme no sofazinho, não sei o quê. Ela ofereceu, eu não ofereci nada, assim. Mas nunca acabaram dormindo lá, nem nada. As minhas amigas, assim, meninas, dormiram lá, então era bem tranquilo, assim. Mas eu tava traumatizada, sabe? Sim. E com Então, razão, né? E normalmente era mais eu indo na casa das minhas amigas do que elas vindo pra minha casa. Mas, e daí... Você fez viagem com a família pra algum lugar legal? Fiz. Eu cheguei lá em novembro, né? Final de novembro, na verdade. Porque era Thanksgiving ali. E aí eu lembro que no Natal eles iam fazer uma road trip, né? Iam de carro até Nova York. E aí ela perguntou se eu queria ir junto. Eu falei que sim. Só que eu não ia ficar no mesmo hotel nem nada. Eu tinha alugado um hostel e tal. Sim. E eu já tinha ido pra Nova York, porque eu tava perto de Connecticut. Então eu já tinha ido uma vez, né? A primeira vez quando eu tava morando com eles lá. E trabalhando ainda, sendo au pair deles ainda. E daí quando eu tava essas 2 semanas procurando um rematch, eu falei, você quer saber? Eu não vou ficar nessa casa. Então eu fui, tipo, duas vezes mais pra Nova York, sozinha, assim. Aí fui no Estado da Liberdade. Tudo sozinha. Olha. Só pra aproveitar, já que eu tava do lado ali, né? Enfim. E era a primeira vez também, né? E aí falei, já tá tudo complicado. Você gostou de Nova York? Gostei. Gostou? Gostei. Foi aquilo que você esperava? Sim. Foi? Sim. É bem bonito, assim,
É igual nos filmes. Sim. E aí eu pra Nova York. Eu falei, tá bom, então eu vou junto, né? Aí eu aluguei o hostel e tal. E daí não ia dar certo eles irem de carro, mas eles me levaram. Daí o trabalho no meu hostel pagou a passagem de avião pra mim. E daí a primeira noite lá, eu fiquei no mesmo hotel que eles. Era assim, 5 estrelas o hotel. Em Nova York. Então tinha, tipo, tudo assim, um quarto maravilhoso. Tinha roupão, sabe? Dessas coisas assim, bem chique. Então foi bem legal. E era um quarto só pra mim. Então eu aproveitei essa noite. Os humilhados foram ressaltados. Foram. E depois foram humilhados de novo. É verdade. E aí, então eu aproveitei, né? Aí a gente passeou um pouco por Nova York. E aí a minha hosta tinha me dado de presente de aniversário um show da Broadway, que é aquele The Rockets. Porque ela era dançarina da Broadway. Não. Ela era dançarina da Broadway, ela participou vários anos desse The Rocket. E aí, que é no The Radio City. Que legal, cara. E aí ela me deu de presente esse ingresso. E aí, no final ela foi também com as crianças. E como que é esse show? É aquele que eles dançam sincronizadíssimo, sabe? Como que eu posso explicar? Tipo sapateado? Não, é um show de Natal. Ah, É um show de Natal. Tá Tem, bom. tipo, Papai Noel, não sei o quê. E daí tem as bonequinhas. E aí eles dançam, assim, sincronizadíssimos. É bem legal. É bem legal. E aí... Então foi muito legal. E aí... Cara, imagina, você lá, eu tô na Broadway. Pois é. Cara. Pois é. E aí... Assim, foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu fui pro meu rosto. Daí, fiquei por conta própria minha, fazendo as coisas. Fui pro Central Park, não sei o quê. E daí, só pra voltar, que daí encontrei eles e a gente voltou no mesmo avião. Então, foi meio que viajando com eles, mas não viajando com eles. Sim. E... foi basicamente isso. Aí, depois, em Michigan, fiz outra viagem com umas amigas, que foi no meu aniversário, em fevereiro, e a gente foi pra Boston pra comemorar meu aniversário. Então, foi bem legal. E você gostou de Boston? Sim, foi bem Você legal. também foi naquele lugar Salem, que o povo fala? Não fui. Ah, não. Mas você conhece? Não. Porque eu não conhecia. Não fui ainda. porque... Ah, não, já ouvi falar. Já, das bruxas. Sim. Eu nunca ouvi falar. Jura? Não. Aí uma mana veio esses dias, eu entrevistei ela e ela tava contando que ela foi lá. Que é bem famoso e tal, Sim. né? E aí foi onde eu conheci, mas eu não conhecia. Sim, é bem famoso das bruxas de Salem. É. Eu nunca fui, mas Dizem eu que já ouvi é falar. muito interessante. Sim, principalmente no Halloween. É. Sim. Aí depois você voltou pra casa deles e tal, e aí... Continuei trabalhando, a rotina. Só que daí comecei a trabalhar mais, né? E comecei a ficar mentalmente cansada. Porque... Por conta de tudo, as Sim, coisas... e era basicamente assim, se eu estivesse na casa, eu tava trabalhando no final de semana e tudo mais. Então, normalmente... Sério? Até no seu tempo off você tinha que fazer... Eu não tinha tempo off, eu não tinha schedule. Mano... Então, era assim, tipo, tenho e não tenho, sabe? Sim. Então, se eu estivesse na casa ou perto deles ali, acabava fazendo uma coisa ou outra. O que o meu rosto muito fazia era chegar final de semana que eu tava off e eu dormia, sei lá, até mais tarde, 9, 10 horas, e ele simplesmente saía e deixava as crianças lá. E aí, quando eu ia sair pra fazer as minhas coisas, eu não podia sair porque ele não tava lá. E ele era pra estar com as crianças. Porque a minha hosta, ela tem, né, 2 estúdios de dança, então ela tava dando aula e não sei o quê, e ele era o responsável pra ficar com as crianças. Só que ele simplesmente saía, não falava nada, e eu não podia sair. Então era complicado. Mas então o que eu comecei a fazer era ir pra casa de amigas, sabe? Passar final de semana lá e tal. Saía na sexta e voltava só na... Basicamente. Domingo à noite, praticamente. Tem que fazer. Ou ficava no meu quarto, assim, o dia inteiro. No meu quarto. E isso passando fome, porque às vezes a gente não quer ir lá só pra fazer social, interagir. Eu tinha umas coisas no meu quarto e tal, snack. Mas, né, não é comida, assim. Não. E aí aconteceu alguma coisa, assim, que foi o fim da picada pra você lá? Nada, assim, demais, mas... Nada tão grave como a primeira que você... Não. O único problema maior era eu não saber falar não. E aí, fui pro Brasil e tal, né? Visitei minha família no Brasil em julho de 2023. E aí, eu lembro que
Nossa, eu fiquei bem brava nessa época também, porque foi em julho, junho, julho, foi perto do 4 de julho. E aí ela falou que eu não podia ficar mais no Brasil, que eu tinha que ficar o tempo que era de férias, porque era a regra do au pair, sendo que eles nem seguiam nada da regra do au pair. Ok, então eu fui e voltei, tipo, um dia antes pra dar certinho as 2 semanas. Eu cheguei na sexta-feira, no sábado eles saíram pra viajar. E eu fiquei a semana inteira off. Eu podia ter ficado no Brasil. Nossa, mas que maldade, né? Mas sabe por que eles queriam que eu ficasse na casa? Pra ficar com os cachorros. Ai, meu Deus do céu. Pra ficar com os cachorros. E aí fiquei a semana sozinha com os cachorros. Com um cachorro, porque o outro eles levavam. Era só a mais velhinha que eles não queriam levar. Sim. E aí você ficou 1 ano com eles? Fiquei 10 meses. 10 meses? 10 meses... Não, menos, 9 meses. Porque foi... Calma. Eu fiquei 3 semanas em Connecticut. E aí fui pra eles em novembro. E daí deu 9 meses com eles. Ah, sim. Porque quando eu falei pra eles que... Então, fui pro Brasil. Aí, beleza, voltei, não sei o quê. E aí, eu lembro que eles sempre falam... A minha hosta, principalmente, ela sempre falava... você nunca tá aqui final de semana, né? Pra curtir o lago, andar de barco, fazer tubing com a gente, essas coisas, né? Eu falei, ok, vou tentar mais um final de semana. Dito e feito, eu fiquei o final de semana lá, me botaram pra trabalhar. E aí eu lembro que ela falou bem assim, eu até tenho os prints ainda, esses dias eu tava deletando as fotos e vi lá os prints. Ela falando assim, e tem como você fazer almoço pra gente, começar salada de macarrão, alguma coisa assim? Aí pela primeira vez eu falei um não. Eu falei, mas eu tô trabalhando hoje? E não foi nenhum não, foi tipo uma pergunta retórica. E aí ela falou assim, a gente pode conversar sobre isso, porque na teoria você tinha que trabalhar final de semana e só teria um final de semana de folga, né, por mês. E aí eu falei, mas na teoria são só 45 horas na semana e tem vezes que eu trabalho mais de 45 e mais de 9 horas por dia. E ela falou, a gente pode conversar depois. Não fiz almoço. Não fiz. Aguentou firme ali na palavra. E aí a gente sentou pra conversar. Eu, ela e o rosto. E aí foi quando meu rosto falou que quando eu fui pro Brasil, ele nem sentiu falta, porque as coisas que eu fazia era tipo, eles conseguem fazer, sabe? Aí lá vai as humilhações. Assim, foi uma humilhação atrás de outra. E aí ele perguntou pra mim o que eu considerava trabalho, né? E daí eu falei assim, olha, quando eu tô com os cachorros, pra mim é considerado horas trabalhadas. Quando eu tenho que passear com o cachorro, quando eu tenho que fazer mercado, quando eu tenho que devolver não sei o que no correio, isso tudo pra mim é horas trabalhadas. Ele falou, não, suas horas trabalhadas é só quando você tá com as crianças. Sim. Você acredita? Mano... Então, pra ele, na cabeça dele, o meu trabalho era, tipo, eu mal trabalhava. Só que na minha cabeça, eu tava trabalhando mais de 45 horas por semana. Teve semana que eu contei que deu, tipo, 60 horas. Porque eu começava de manhã e não parava. Era ir no mercado, era ir devolver não sei o quê, era passear com a cachorra 2, 3 vezes no dia. Tinha que dar comida pra cachorra e não sei o quê. Então, não parava. E toda vez era fazer janta. Essa parte da janta, cara, ia me matar. Cara, e eles, assim, são muito frescos, sabe? Eles não comem de tudo. Então, eu não tinha muita opção. E aí, era tipo, eu fazia janta e falava que... Principalmente meu rosto, falava que não gostava, que tava ruim, sabe? Reclamava. E... Então, tipo, eu só fui ficando, assim... cansada mentalmente. E era assim, eu fazia janta e eles simplesmente deixavam tudo na mesa, ia pro lago lá fora, aproveitar a vida deles, e eu que tinha que limpar tudo depois da janta, assim, não colocava nem o prato na pia, sabe? Então era... Cara, imagina isso. Era muito cansativo. E aí eu fui cansando, assim, simplesmente cansando. E daí foi quando a gente teve essa reunião que eu falei pra eles que pro meu segundo ano eu queria receber mais e não sei o quê. E daí eles falaram que... Eles não te pagavam a mais, era só $200 $200, E daí ele falou que eles podiam ver sobre pagar mais,
Mas aí eu falei que, na verdade, eu queria ir para outro estado, para explorar novos lugares. E, na verdade, só não aguentava mais ficar lá. E aí... É porque a gente tem que falar isso, acho que é um mês antes, né? De finalizar o ano, pra Sim. poder a gente entrar. Até antes, porque É? você tem 2, 3 meses para procurar família. Sim. Ah, então. E aí... Você falou no período, tipo, no período, já no finzinho dos 9 meses com eles? Não, então, na verdade, a gente teve essa conversa, né? Daí eu falei que eu ia terminar o meu ano com eles e depois eu ia pra outro lugar. Eles pediram um rematch. Ah, meu Deus. Faltando quantos meses? Faltando 3 meses. 3 meses. Pra terminar. Faltando 3 meses pra terminar. E aí eles pediram um rematch, dando a justificativa que eles queriam a próxima au pair que começasse sempre em agosto, setembro ali, ao invés de outubro, que seria quando o meu primeiro ano acabaria. E aí vou eu de novo procurar família e tal. Mas dessa vez, assim, nossa, eu lembro que eu tava super cansada. Foi um dos motivos que eu só estendi... Aí você, mas desta vez vai dar certo. Eu tava muito cansada, assim. E eu lembro que na época, uma das minha melhor amiga de faculdade, ela ia casar e me convidou pra ser madrinha. Então eu estendi 9 meses o au pair, porque eu tava, assim, certa que eu ia voltar pro Brasil, porque eu não aguentava mais. Sim. Eu não aguentava mais. Eu tava assim, chega, sabe? Mas, como uma boa brasileira, nunca desiste. E aí... e aí... Acabei estendendo só 9 meses, né? Porque eu falei, não, vou voltar pro casamento e tal. E aí, eu sei que... Ah, é mesmo, porque a gente pode estender por 6... 9 e 12. E 12 meses. E eu acabei estendendo por 9. E aí... Aí eu sei que no final deu certo, porque eu ia ter os 3 meses do primeiro ano e mais 9 meses do segundo, ia dar 1 ano com a próxima família. Sim. Então foi meio que um rematch extensão ali. E comecei, né, na busca de novo de família, comecei a postar o meu perfil de novo em todos os grupos. Isso foi num sábado, e daí no domingo, no sábado mesmo já comecei a procurar, no domingo, a minha host family de agora, né? A minha hosta me mandou uma mensagem, ela viu um post e ela comentou no post, falando que estava super interessada, que ela já tinha tido uma au pair brasileira e que queria marcar uma entrevista. Isso foi no domingo. E daí no domingo à tarde, assim, a gente já fez a entrevista, nem tava em rematch ainda. Gostei super dela, assim, muito, da vibe, sabe, tudo, assim. E ela gostou super de mim também. E daí tava tudo, assim, perfeito. Aí continuei fazendo entrevistas e tal. Aí tinha até uma família do Colorado, que eu tava em dúvida qual das duas. Só que Colorado eu ia trabalhar muito mais, porque eram 2 crianças menores. E essa daqui eram 2 crianças mais velhas. E aí, daí a gente fez a segunda entrevista. Aí, acho que eu conheci o rosto. Aí depois conheci as crianças. E aí, quando conheci as crianças, a menina, assim, já se apaixonou e ficou na cabeça dela, eu quero ela como au pair, quero ela como au pair, quero ela como au pair. Só que daí tava tudo perfeito até não ser a mesma agência. Ah, qual que era a agência? Acho que era Au Pair Care ou Cultural Care. Só que daí eles trocaram de agência por mim. Eles fecharam com a Ápia. E aí... E assim, nessa casa eu ia ter tudo. Carro, gasolina paga... quarto no basement, com um banheiro fora, mas era ali do basement e tal. E não ia ter schedule fixo, mas ela falou que eu mal trabalharia, assim, seria, sei lá, 30 horas no máximo por semana. E aí ela conversou, né, com a minha hosta de Michigan, e daí eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando, eu conversei com a sua hosta de Michigan e ela falou só coisas boas sobre você, mas caramba, hein, você trabalhou. Ela falou. Mana do céu. Ela falou, você trabalhou muito. Eu falei, pois é. E aí... Eu sei... Assim, que bom que a hosta a outra, né, falou bem de você. Sim. Porque às vezes tem famílias que falam mal, até né? mal, e eles até aumentam as coisas. Tipo assim, falam mentira mesmo pra pessoa não ficar. Pois é. E aí, eu sei que deu tudo certo, só que daí ela tinha que fazer esse negócio da agência. E eu só tinha 2 semanas.
Mas aí deu tudo certo e aí vim Eles foram pra bem cá. rápidos, né? Foi. também. Foi bem rápido, porque já tinha, né, o quarto tudo certo, só tinha que a agência meio que aprovar. E aí... Você era a primeira au pair deles? Segunda. Segunda? Fui a segunda au pair. A primeira au pair, ela também veio de rematch, meio que extensão ali. Foi extensão, na verdade. E ela me contou, minha host estava me contando que a primeira família dela, assim, foi terrível. E quando ela falou que não ia estender com eles, a hosta pegou um anel de diamante, escondeu nas coisas dela e chamou a polícia. Porque ela... A au pair tava te contando isso? A minha hosta. Sério? Da antiga família da primeira au pair dela. Ah! E daí ela falou que a hosta dela, né, dessa outra au pair, falou que se você não vai ficar comigo, você vai voltar pro Brasil, você não vai ficar com mais ninguém. Tentou incriminar ela, você acredita? Meu Deus do céu. E aí, o que que deu? Eu acho que não, foi, tipo, muito, assim, óbvio que não era ela, porque a hosta chamou a polícia e falou exatamente onde que tava o anel. Ela até chamou a polícia pra Aham, au pair. chamou. E aí, falando Meu que ela Deus. tinha roubado o anel, e aí... E daí ficou muito óbvio, sabe? E daí, no final, ela confessou, falando que ela que tinha escondido o anel. Cara, que situação. Sim, e aí, assim, ela... Qual o país da menina? Brasil, brasileira. Ah, ela era brasileira? Brasileira. Ah, tá. Brasileira. Gente, É. imagina? E assim, antes de eu me mudar com essa família daqui de Atlanta, eu conversei com ela. E assim, ela só falou coisas assim, maravilhosas. Da família. Da família. Sim, então isso me deu uma segurança. Até porque quando eu falei com a au pair de Michigan, eles me deram o telefone da antiga au pair e não da atual que tava em rematch. E ela falou coisas boas também, né? Até porque a família de Michigan, na verdade, eles não eram de todo ruim, eles só abusavam um pouco, sabe? Sim. Mas... E aí você veio pra cá, teve o match com eles. E vim pra cá. E aí... Pra cá, no caso, o estado da Georgia. Isso, aqui em Atlanta. A gente morava em Brookhaven. E aí... Foi legal quando Eles você foram me chegou? buscar no aeroporto, ela e as duas crianças. E daí, quando eu cheguei na casa, tinha um cartaz escrito Welcome, com balão e não sei o quê. Aí eu cheguei no meu quarto, tinha presente, sabe? Então, foi, tipo, a primeira vez que eu me senti, assim, bem recebida. Então, foi bem legal. E ela sabe que eu gosto de Disney, né? Não sei o quê. Tem até a tatuagem do Mickey aqui. Deixa eu ver. Ah, que E bonitinho. aí, ela me deu, tipo, um brinco do Mickey, um colar com o coração do Mickey. Então, sabe, foi bem, assim... Foi bem especial mesmo. Foi bem legal. E aí, assim, a rotina aqui bem tranquila, assim. Os pais aqui gostam de estar com as crianças, não é aqueles que, primeira oportunidade, joga pra au pair. Eles gostam de estar com as crianças, então... A minha rotina começava 2h da tarde, 2h30, que era só eu ir buscar as crianças e levar pra atividade extra. Porque de manhã, o pai que levava as crianças pra escola, então, assim... Era muito tranquilo. Eu realmente trabalhei, sei lá, 30 horas por semana. Nossa, também depois de... Não mentiram. Depois de ser humilhada, excomungada, tinha que chegar um momento de você. Sim. E aí, aqui eu percebi que eu comecei a aproveitar mais o meu intercâmbio, porque eles eram muito flexíveis e se eu quisesse, sei lá, viajar, eles me davam essa flexibilidade. Se eu precisasse de sexta off, me dava flexibilidade. Até teve... eu cheguei em agosto, né? De 2023. E aí, novembro de 2023, Thanksgiving, eles decidiram que eles iam pra Nova York e pra Chicago. Que ela tem família em Chicago, né? Ela morava em Chicago. E aí, ela perguntou se eu queria ir junto ou se eu queria ter essa semana off. Daí eu falei, vou ter semana off, porque já fui, né, pra Nova York, já fui pra Chicago, então... explorar novos lugares. Sim. Aí eu sei que de última hora, assim, encontrei um grupo que tava indo pro Alasca. Fui pro Alasca, conheci meu namorado no Alasca. No Alasca. Ele é americano? Ele é americano. Como que foi isso? Eu quero saber. Foi. Eu lembro que foi por Hinge, foi por Pelo dating aplicativo? app, por aplicativo. E aí, na época, porque foi assim, eu ia ter essa semana, né, off,
Só que o grupo de meninas que eu tinha encontrado foi... Elas iam ficar, sei lá, 4 dias lá. E eu queria ter certeza que eu ia ficar o tempo suficiente pra ver a aurora boreal. Que era meu sonho, ver a aurora boreal. E aí, eu coloquei minha localização no Alasca. Isso você já usava o Hinge nos... Usava e não usava. Era tipo amor e ódio com o aplicativo. Usava, excluía, abaixava de novo. Enfim. Você saía bastante em dates nesse tempo? Não. Se eu sair foi tipo... Dá pra contar no dedo, assim, quantas vezes. Eu sempre fui muito, assim, medrosa. Ainda mais com um aplicativo e com essas histórias de serial killer, não sei o quê. Então eu senti muito medo, sabe? E quando você encontrava os meninos, era... Em lugar público e tal. Mas era estranho, assim, pra você conversar com eles? Ou eles eram... Não, era de boa. Mas normalmente eu tirava print de foto, de telefone, mandava pra minha hosta. Assim, eu tô saindo com essa pessoa. Se alguma coisa acontecer, você sabe quem é. Então era... E sempre compartilhava a localização com a amiga. Sim. Então era mais assim. E aí coloquei minha localização no Alasca, né? Falei assim, vou colocar minha localização no Alasca pra pegar dicas de quem mora lá. Porque eu vou estar sozinha e quem mora lá sabe onde ir pra comer, onde ir pra visitar, onde não sei o quê, não sei o quê. E aí conheci ele. E foi muito engraçado que, tipo, o perfil dele não me atraiu, assim, sabe, de primeira. Então, eu neguei, passei. E aí, tipo, procurando, assim, no aplicativo de novo, apareceu ele de novo. Eu falei assim, será que, né, um sinal, não sei o quê? Aí eu sei que eu aceitei. E na hora deu match. Porque ele já tinha curtido. E aí começamos a conversar. E aí começamos a conversar pelo Instagram e não sei o quê. E aí eu lembro que... Na época... Acho que pra ele ver se eu era real ou não... Eu tava fazendo minha mala. Ele falou, deixa eu fazer vídeo chamada com você e eu te ajudo, né? E aí ele me ajudou a fazer a mala pra ir pro Alasca e tal. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá... Eu ia ficar num hostel, né? Eu fiquei num hostel. E aí eu lembro que quando... Eu tive uma... Pra ir pra lá... Eu fui pra Fairbanks. E daí tem escala em Seattle. E eu tive uma escala de 22 horas em Seattle. Então, eu, tipo, passei em Seattle, não sei o quê. Dormi um pouco lá e fui pra Fairbanks. E eu lembro que quando eu cheguei em Fairbanks... Ele queria já sair pra date. E eu tava, tipo, super cansada. Sei lá, 10 horas de viagem. Só queria dormir. Aí eu falei, deixa eu dormir um pouco, descansar um pouco, e daí a gente sai à noite, né? E daí eu lembro que a gente saiu e foi pro restaurante, aí depois do restaurante a gente foi num era tipo um drive-thru de luzes de Natal. Aí depois disso a gente foi pra um jogo de rock, então foi tipo, super deu match, sabe? Sim. A conversa bateu, sabe? Era bem gente boa. E daí eu lembro que isso foi num sábado, e daí a gente se viu sábado, domingo. Aí segunda noite, depois do trabalho dele. Aí acho que na quarta também a gente se viu. E daí na quarta eu mudei pro Airbnb, que daí as meninas chegaram. E aí eu sei que depois, aí quinta foi Thanksgiving, aí na sexta ele foi no Airbnb, conheceu as meninas. Então a gente passou quase a semana inteira junto, sabe? Que legal. E aí, até na sexta a gente foi assistir, procurar, né, a Aurora Boreal, eu, as meninas, e ele foi junto com... Foi ele, uma amiga dele e um amigo dele. Então foi bem legal, assim. E vocês viram a... Aurora Boreal. A gente tem até foto, assim, da Aurora. Super romântico. Saí do Alasca apaixonado. Tem um período pra ver? A Aurora Boreal? Sim. É melhor no inverno. Porque no verão, no Alasca, é 24 horas dia. Sim. E você precisa estar bem escuro. É entre, assim, outono e inverno é a melhor época pra você ver. É muito lindo, eu também quero. Porque até quando eu tava lá, a gente tinha 3, 4 horas só de dia. Amanhecia às 10 da manhã e 2 horas da tarde já tava começando a escurecer de novo. Então, sim. É assim, incrível. E você achou, nesse período, aí você gostou dele e tudo? Vocês começaram a namorar? Não. Ou demorou um tempinho? Demorou, na verdade. Alasca, né? Alasca e Atlanta, assim, tipo... Seria mais fácil namorar alguém do Brasil. Seria mais perto. E eu voltei super apaixonada. Daí eu falei, nossa, né? Alasca, não vai dar certo. Isso foi em novembro. Em dezembro, ele veio pra Atlanta pra me ver. Então, no caso, vocês continuaram na conversinha. A gente começou conversando e tal. E daí ele veio pra Atlanta pra me ver. E aí eu falei, nossa, será, né, que vai acontecer e não sei o quê. Só que muitas coisas aconteceram e ele tava no Alasca. Ele é do exército, né? Ele tava na base militar lá do Alasca.
E Mas ele aí- mora... Qual o estado que ele morava? Que ele Que era... ele nasceu? É. Mississippi. Mississippi. Tá. Mississippi. E aí... Então, antes de ir pra essa base, ele morava no Mississippi? Ele morou em Mississippi... Mississippi Ele e tava lá. Louisiana ali. Acho que não tem em Mississippi, ele morava em Louisiana. Ele mora entre Mississippi e Louisiana ali, New Orleans. Uhum. E aí ele tava lá por conta do trabalho. Sim, o exército mandou ele pro Alasca. E daí, normalmente, a cada 3 anos você muda, né, de base. E aí ele tava lá. E aí ele veio pra cá, em dezembro. Ele teve as férias, né? E aí ele foi pra Mississippi visitar a família dele. Ele passou aqui em Atlanta, a gente passou o final de semana junto. Daí me deu uma esperança, né? Falei, não, será que vai dar certo? Não sei o quê. Só que daí, com o tempo, a gente parou de conversar, assim, frequente e tal. Foi esfriando um pouco. Foi. E aí... Daí eu meio que desencanei. Falei, não, desencana, sabe? Só que aí o exército ia mudar ele pra Carolina do Sul. Que é aqui do 3 lado. horas daqui. É. E aí, depois que ele ficou sabendo que ele ia mudar pra Carolina do Sul, ele simplesmente voltou, assim, do além, a voltar a falar comigo. E aí ele começou a me ligar, assim, frequentemente, quase todos os dias, e pra manter o contato, sabe? E aí eu lembro que ele fez uma... Quando ele saiu do Alasca, ele veio dirigindo pra trazer o cachorro dele junto. Então ele demorou, sei lá, uns 30 dias do Alasca até aqui. Ele passou em Mississippi, daí quando ele tava indo pra Carolina do Sul, ele queria me ver. Então ele me pegou aqui em Atlanta e a gente foi pra Helen. E a gente passou o final de semana em Helen. E aí foi, assim, quando a gente voltou a se conectar mesmo. E aí depois disso... Não se desgrudou. Não se desgrudou, e aí me chamou pra ir pro Thanksgiving, aí fui pro Thanksgiving, aí depois... Você conheceu a família dele? Não, porque a família dele é de Mississippi. Ah, é verdade. E aí... Sim. Aí depois me convidou pra ir pro Natal, aí fui pro Natal. Aí minha família veio pra cá em fevereiro. Aí eles conheceram o meu namorado conheceu minha família. E aí agora... Fevereiro desse ano? Desse ano. Ah. Desse ano. E aí... mês passado, final de maio, que eu conheci o pai e a madrasta e o irmão mais novo deles. Dele. E você gostou deles? Sim. E eles gostaram de você? Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Foi uma das coisas que me fez olhar pro meu futuro marido hoje em dia, né? Sim. Na época namorado. Com outros olhos. Ver a maneira na qual a família dele me tratava. Sim. E ver o jeito que ele tratava a família dele. Sim. Isso foi, assim... Exato. Crucial. Eu tava super nervosa, porque, querendo ou não, né? É outra língua, assim, outra Sim. cultura e tal. Eu tava super nervosa. Falei, se eles não gostarem de mim, né? Nossa, mas foi super tranquilo, assim. De primeira já, a gente já Bateu. se deu bem. Foi bem legal, foi muito bom. E aí vocês, né, estão até hoje Tamo e vão ser felizes para sempre. Ai, se Deus quiser. Aí, no caso, você voltou do Alasca e aí... O que aconteceu depois com a família? Porque nesse tempo você tava com a sua host family ainda, né? Sim, com eles ainda. E aí voltei do Alasca e continuei na rotina normal. E aí... Só que com essa família daqui de Atlanta, eu consegui viajar muito. Porque Eu você tinha fui... era bem flexível. E, querendo ou não, as passagens daqui de Atlanta eram bem mais baratas do que Michigan. Porque o aeroporto aqui é internacional. Então, acaba sendo mais barato. Sim. Então, nossa, viajei, assim, bastante. Pra você, qual foi a melhor viagem, assim? Tirando a do Alasca, porque provavelmente... a do Alasca, fui pro Havaí. Eu tinha que fazer os créditos, né, do au pair. E aí tinha um curso lá. Eu sempre quis ir pro Havaí, então juntei, tipo, o útil ao agradável. Tinha um curso de fotografia e explorar o Havaí. Eu falei assim, vou fazer meus créditos lá. Aí fui pro Havaí, fiquei 8, 9 dias no Havaí. Uhum. E aí, como que foi? É tipo você vai pra fazer umas aulas? Sim, é um curso. É um curso. Na verdade, são 5 dias de curso, só que eu fui pro Havaí antes. Aí fui pra Maui, fiquei 2, 3 dias lá. E depois fui pra Oahu, que era onde ia ser as aulas. E é um curso de fotografia, assim, do básico. Como configurar a câmera, essas coisas. E aí cheguei lá, né? Daí teve o check-in, né? A apresentação e não sei o quê. E daí os outros dias era só explorar o Havaí e tirar foto, né? Que era o nosso homework. Tirar foto, editar e tal. Às vezes ele fala,
quero foto de 100 pessoas. Assim, 100 pessoas, sei lá, animal, floresta, alguma coisa assim, paisagem. Ou quero foto de pessoas. Daí a gente tinha que tirar as fotos. E no meio disso, explorando, indo pra luau, indo fazer mergulho, indo fazer aula de surf, sabe? Então foi muito legal. Então muito essa legal. foi a segunda que você mais gostou? Sim. Sim, Havaí, Alasca foi assim. E Yellowstone também, foi bem mágico. Fiz uma road trip pra Yellowstone. E como que é? Como que foi lá? Maravilhoso. É bem famoso porque tem aqueles geyser, que é aqueles buracos que espirra Sim. água pra cima, sabe? Então é assim, incrível. A gente viu urso, viu tudo. Bison, sei lá como que fala. E tudo, assim, lobo. Foi massa. É muito lindo, assim. E aí você finalizou os 9 meses com a família e na sua mente vou embora para o Brasil. Vou embora. Exatamente. Ia voltar pro Brasil pra ir no casamento. Só que essa família era, assim, me senti tão acolhida, combinou tanto. E eles perguntaram pra mim se eu queria continuar com eles depois do au pair. Daí eu falei assim, o que eu faço, né? Porque é um casamento da minha amiga, não sei o quê, eu tava super em dúvida. Só que daí eu conversei com a minha mãe. A minha mãe falou, você gostou, por que você vai perder essa oportunidade, né? Por que você vai deixar de viver a sua vida só pra ir um dia numa festa de uma pessoa que tá começando a vida dela e deixar a sua de lado? Eu falei, nossa, é verdade, né? E daí acabei ficando. Fiquei com eles. E aí eu lembro que... Nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Tá. É qualquer coisa você corta. Tá. Que o meu au pair acabou, e eu fiquei com eles. E eles estavam indo pra Bermudas. E eu não pude ir, porque o meu DS, ele acabava dia 27 de julho, e eles iam dia 23 e voltavam dia 29. Então eu ia conseguir ir, mas não ia conseguir voltar. Então não fui pra Bermudas. Mas Então, no caso, você... Então, quer dizer que você... Porque, assim, a gente só pode sair do país no primeiro ano, né? Então, você renovou o seu visto? Não, na verdade, Porque Bermudas é outro país ou não? sim, mas é meio que território dos Estados Unidos. Porque tem alguns países aqui no hemisfério norte que você pode ir pro segundo ano. Você só não pode ir, tipo, Europa, América do Sul, América Central. Mas América do Norte aqui, as ilhas, você pode ir. Por exemplo, Havaí, o que mais? O Havaí é parte daqui, né? Você pode ir pra... Não, Havaí não, Bahamas. Bahamas, Bermudas, Porto Rico... Canadá? México. Entendi. Então, Era isso. Eu tava na dúvida, porque eu já ouvi falar que tinha meninas que foram no segundo ano pra esses lugares. Sim. Eu acho que agora é um pouco mais complicado, né? Mas eu lembro que no meu tempo algumas meninas fizeram isso. Sim, e foi... tem muita gente que faz cruzeiro também, que passa ali nesses países. Sim. É bem tranquilo. E agora com essa situação assim que a gente tá vivendo aqui nos Estados Unidos, que você sabe, né? Provavelmente você vê nas notícias, né, sobre as guerras e tudo mais que tá acontecendo. E a gente sabe que os Estados Unidos, ele é um alvo ele é um alvo de muitos países, né? Por exemplo, a China, eles ficam ameaçando os Estados Unidos o tempo inteiro. Rússia também, que eles são amigos, mas aqueles amigos meio assim, né? Meio inimigo. E agora o Irã, que eles fizeram recentemente, né, esse comunicado de que os Estados Unidos ia sofrer as consequências. Isso te dá medo? Eu fico preocupada porque eu tava falando com meu namorado esses dias, porque ele é do exército, se acontecer alguma guerra, ele tem que ir. E eu perguntei... Nossa, é verdade. E eu perguntei pra ele, a galera fica falando de Terceira Guerra Mundial, eu falei, você acha que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial, né? Porque se acontecer, você tem que ir. Daí ele falou, eu acredito que não, porque já faz 20, 40 anos que eles ficam falando de Terceira Guerra Mundial e nunca aconteceu. Então... Ele, por enquanto, ele fica aqui no território americano, mas ele já foi mandado pra outros lugares? Não, ele não foi. Eles falam deployed, né? Quando você vai pra outro país. Ele nunca foi. E você fica assim preocupada se ele tiver que ir pra algum lugar? Óbvio, né? Sim. Porque
Às vezes eu até falo pra ele, eu falo assim, gente, a gente precisa ir no Brasil pra você conseguir seu CPF, porque se acontecer alguma coisa... Exato. Ele que fala que ele casou comigo por causa do Do CPF. CPF. Não você por conta do documento daqui, é ele por conta do CPF. É isso mesmo. E Mas você, é. no seu tempo livre, o que é que você faz, assim? Eu gosto de viajar. Mas agora eu tô mais focada em guardar dinheiro. Ah, E porque você ainda... Aí tá, outra coisa. Você continuou com Continuo com a família. Você continuou com a mesma família. continuo com a família. Olha, que legal. Ou Então seja, eu fiquei um ano, né, de au Como au pair, pair. e um ano como nanny living. Uhum. Mesma coisa, só que Sim. com nanny living, né? Não mudou nada. Mas ainda continuo com eles, morando com eles. Só que a gente mudou agora a casa, né? Então, agora sim, o meu quarto é no basement, que nem a gente tava falando. Mas aí tem um banheiro dentro. É outra outra coisa. coisa. Outra, Sim. assim... E o problema do meu quarto na casa de Brookhaven era que o meu quarto era bem embaixo da sala, Sim. onde as crianças assistiam TV e tal. Então era tipo 7 horas da manhã antes de ir pra escola, eles estavam jogando bola, andando de patins. Então eu escutava tudo, tudo, tudo. E agora o meu quarto é embaixo dos meus rostos. Então não tem barulho. É Então, bem menos. Sim, então você tem... Tô no céu agora. Eu lembro que quando a minha primeira família eu fiquei no basement, pra mim era mara, porque, que nem eu falei, dava pra ouvir algumas coisinhas, mas Sim. mesmo assim, tipo, ninguém vai passar ali, Sim. ou sei lá. Então é muito bom, o basement é o melhor. Eu gosto também, é Bem mais tranquilo. Eles ainda continuam, tipo assim, te dando os benefícios, tipo carro, e Sim, eu tudo tenho mais. carro, eles pagam gasolina, assim, tudo. Mesma coisa. Ai, que bom, cara. E o bom é que sua família pode vir aqui te visitar. Eles já Sim. vieram? Minha família veio em fevereiro, a gente ficou 3 dias. Eles ficaram na 4 na dias. casa da sua família, né? Sim, a gente ficou alguns dias em Orlando, na casa da amiga da minha mãe. Depois eles vieram pra cá, pra Atlanta, e aí eles ficaram em casa. Ah, é verdade. Ficaram que aí em foi casa. onde o seu namorado conheceu Sim. eles e tudo mais. Eles ficaram em casa. Foi bem engraçado, porque minha família não fala inglês. E a minha host family não fala português, então era só tipo... só com gestos, sabe? Então era... Sim. Ou eu traduzindo, então foi bem engraçado. E o seu namorado, ele tá aprendendo um pouquinho de português? Não, ainda não. Ele sabe algumas palavras. Bom dia, oi, tchau, cerveja. Cerveja. Algumas palavras, mas... Mas provavelmente com o passar do tempo, se vocês vierem, né, a Sim. ter um relacionamento mais, tipo, casar e etc. Sim. Provavelmente ele vai aprender. Porque Sim. sempre aprende. O Tyler, ele aprendeu português. Foi difícil? Cara, eu acho que pra ele foi mais fácil porque ele tinha um espanhol. Ah, tá. Então ajuda, né? Sim. Porque é meio... Não é igual, mas é a mesma bem base. parecido. Então, foi fácil. Só que assim, meus pais, eles moram no interior do interior. Então, eles têm um sotaque bem nordestino mesmo, sabe? Entendi. E aí, ele tem dificuldade de entender um pouco. Entendi. Mas vai dar certo. Vai conseguir. Da onde que você é do Brasil? Eu sou nascida em São Paulo, mas eu fui criada no Pernambuco. Provavelmente você não vai conhecer essa cidade, mas o nome da cidade é Sertânia, onde os meus pais passaram a maior parte do tempo. Só que minha mãe agora tá morando em Petrolina, que fica perto de Juazeiro, Bahia, por ali. É Pernambuco. Legal. Então, E aí vamos ver se a gente consegue ir lá esse ano. Não sei, né, se vai dar certo. Vamos tentar. Sim. E pra você, como que você lida com a saudade de casa? Principalmente, não é que você fica bastante tempo, apesar que eles podem vir aqui e tal. Mas assim, eu falo a saudade de casa mesmo. Sim. Mas um dos motivos que eu, assim, decidi definitivamente ficar aqui foi quando minha família conseguiu o visto. Que daí isso me tranquilizou. Porque se eles não tivessem conseguido o visto, eu acho que eu teria voltado. E eles conseguiram tirar o visto depois que você veio ou eles já tinham? Depois. Eu ainda era au pair. Olha, foi tranquilo? Então quer dizer que todo mundo foi tranquilo? Foi. Tiraram o visto em família? Sim, foi minha mãe, a minha avó e o meu irmão. Porque o meu padrasto, ele tem o passaporte holandês. Então ele não precisa do visto. Nossa, que maravilha, cara. Eu tenho uma amiga que ela tá aqui, ela casou recentemente, inclusive. E ela falou que a mãe dela tentou tirar o visto 5 vezes. E não conseguiu? Não. Eu falei pra minha mãe, tira o visto antes de eu terminar o meu au pair. Sim. Just in case. É. Vai que, né?
E daí deu tudo certo. Ai, que bom. Eu vou... Não sei agora, né, como é que vai ser, mas eu vou tentar fazer, tipo assim, ver se a minha família consegue Sim. tirar também. Porque eu não vejo eles há... Vai fazer 3 anos. Nossa. É. É bastante. Sim, porque eu não posso ir, né? Porque se eu sair... Quer dizer, eu posso ir, eu só não posso voltar. Exato. É. E eles não podem vir. Sim. Então, assim, acho que a parte difícil pra mim é o homesick. Mas Sim. a gente aprende a lidar. Eu fui pro Brasil em 2023 e daí minha família veio pra cá em agosto do ano passado. Então a gente ficou quase 1 ano e pouco sem se ver. E aí eles vieram agora. E aí depois veio de novo em fevereiro. Porque na verdade eu e meu irmão a gente faz aniversário no mesmo dia. Só que são 8 anos de diferença. Então desde quando ele nasceu a gente comemora junto. Aí a gente só parou de comemorar junto quando eu vim pra cá. E aí ele falou pra minha mãe, eu quero ir comemorar o aniversário com ela esse ano. E daí eles vieram pra cá. Ai, que bonitinho. Então, no caso, ele é mais velho que você? Mais novo. Mais novo. Mais novo. Eu tenho 28 e ele tem 20. Ai, que fofo. E pras meninas que estão, talvez, né, que possam ter match aqui nessa região da Georgia, você tem algum ponto turístico pra indicar pro pessoal? O aquário. Ah, é, um aquário. O aquário. Apesar que eu fui, mas eu fiquei com pena dos animais. O Coca-Cola, Museu da Coca-Cola. Que mais? O Parque Olímpico ali, né? Que tem as argolas e tal. Aí o Jardim Botânico. Stone Mountain. É, isso daí é legal. Esses lugares. Acho que é só. Aí tem os coisa de filme, né? A ponte do The Walking Dead. Aí tem Covington, que é... Qual que é essa ponte? Aqui em Atlanta. A ponte do The Walking Dead. Do filme? Do TV show, como chama? Da série. Da série. Eu não sabia que tinha sido gravado lá. Tem The aquele... Walking Dead é aquele dos zumbis, Dos né? zumbis. E tem também acho que é Covington que chama. Que é a cidade do Diário de Vampiro, que é super famosa. Então Então, provavelmente, esses aí, as meninas vão Sim. se interessar bastante. Sim, é muito legal. Cenário de filme. Eu levei uma amiga, né? A minha amiga de Michigan. Só que eu me mudei pra cá, ela se mudou pra New Jersey. E aí ela veio me visitar aqui e ela é apaixonada por essa série. Então eu levei ela lá. E é muito legal porque eles têm uma bebida que é tipo com vinho, que é em bolsinha de sangue. Então é muito legal. Sério? Aham. Nossa, a gente tem que ir lá, né? É bem Eu legal. não sabia disso, não. Já vou pegar essa dica pra mim. É bem legal. Ai, que bom. E você tem alguma coisa pra falar pras au pairs que estão nesse processo? Sei lá, algum conselho? Eu acredito que se você tem vontade de vir, não desista. Não é fácil e também não é perfeito, mas se você encontra uma boa família, o seu intercâmbio pode valer muito a pena. É isso, gente. Não tenha pressa pra procurar família. É uma das coisas, assim, que eu sempre falo. Mesmo você tem os requisitos, não abre mão dos seus requisitos. Mesmo quando parece impossível não achar família, existe família boa ainda nesse programa. Por incrível que pareça. Então, no final das contas, você indicaria o programa de au pair? Eu indico sim. Até porque meu inglês agora é outro. E todas as experiências que eu tive, assim, eu não teria tido em outro intercâmbio. Eu acho que o au pair é uma porta de entrada para as meninas que, né? Sim. Estão pensando em... Ou até mesmo aquelas que não sabem o que fazer. Às vezes você vem pra cá e, sei lá, sua mente abre e você se descobre, se conhece e fala, eu quero isso agora. Sim, não é Então, fácil, né? Cuidar de criança, tem que ter paciência, ainda mais outra cultura, outra criação, mas eu acho que no final vale a pena, sim. Vale a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Lari, muito obrigada por ter vindo, Imagina, cara. Foi muito a você. bom ter você aqui. Tô muito feliz que você aceitou participar. E é isso, obrigada. gente. Se vocês quiserem comentar, curtir, compartilhar, sintam-se à vontade. Tchau! Tchau!